Tá na Mesa Podcast, tá no ar para mais um episódio imperdível. Eu me chamo Tuane e aqui ao meu lado minha queridíssima amiga Kiane Vives. Oi, gente. E o tema de hoje tá direto ao ponto. Artista ou adoradora? E para esse papo trouxemos uma mulher sensacional. Ela é cristã, é formada em fonoaudiologia, fonoaudióloga. Ela é cantora, compositora e carrega um testemunho de superação assim, ó, que vocês vão ficar chocados. Seja muito bem-vinda, Krishna Penucci! Muito obrigada, meninas. Estou muito feliz pelo convite. Já estava assistindo vários episódios e é uma honra para mim estar aqui podendo compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Nós que estamos nossa. muito Faltou felizes. um detalhe muito importante, amiga. O mais importante de todos. Ela com certeza é a mulher mais estilosa dessa igreja, gente! Meu Deus! É Eu por amei esse estilo. elogio. Meu Deus. Eu acho que é melhor elogio do que você é linda. É estilosa pra mim em tudo. É verdade, eu concordo Nossa, também. eu Adoro! amo. Eu também. Eu até perguntei pra ela nos bastidores sobre maquiagem profissional, porque, gente, olha essa maquiagem maravilhosa. Para. Se ela dá curso. Pessoalmente é melhor ainda. Ai, É aqui, ó. obrigada, gente. Glow. Lindas. Eu também, duas Sensacional. gatas aqui na minha frente, né? Meu Deus do céu, maravilhosas. Se ela vender curso de maquiagem, a gente já tá na fila. Já tá- Sim, vamos. Muito obrigada por vir. Imagina, eu tô muito feliz. Só de saber da tua história, né, pra gente poder fazer o roteiro, foi assim, eu me emocionei muito com toda a tua história, foi incrível já saber um pouquinho, e eu sei que vai ter muito mais coisas que a gente vai descobrir aqui na mesa, Sim. junto com as pessoas que estão assistindo. E pra começar, eu gostaria de saber, assim, ó, primeira coisa, como foi tua conversão? Tu já nasceu de berço, numa família cristã, tu te converteu mais tarde, como que foi a tua conversão? Isso mesmo, né? Eu já iniciei. Na verdade, eu não iniciei na igreja. Eu tive ali o contato. Não era da igreja desde criança, assim, pequenininha. Mas eu comecei na igreja com 5 anos de idade. Meu pai, ele trabalhava numa igreja no Rio de Janeiro. A gente é do Rio de Janeiro, nascemos no Rio de Janeiro. Meu pai é mineiro, mas enfim. E nós frequentávamos essa igreja. E meu pai sempre gostou muito de música. Então, a minha casa sempre foi muito rodeada de rádio. Então, o rádio sempre estava muito ligado. E a música levou ele para a igreja, né? Então, a gente meio que foi entrando na igreja por causa dele. E foi assim que eu entrei na igreja. Mas a conversão veio muito tempo depois, né? Porque eu acho que quando você começa na igreja pequenininho, você se converte não ali naquele momento que você é pequenino. Claro que Sim. eu era aquela criança que sempre ia lá na frente quando falava quem quer receber Jesus? Eu tava lá Aceitou sempre. 20 vezes. Sempre era essa pessoa. Eu fui batizada com o Espírito Santo quando era criancinha também e tal. Mas assim, onde eu conheci o Deus dos meus pais, o que não era mais Deus deles, mas o meu Deus, foi aos meus 15, 16 anos. Quando eu comecei a ter mais intimidade, tempo, né? O que a gente tá fazendo aqui hoje, tempo de mesa. Eu comecei a ter tempo de mesa com Deus a partir dos meus 15 anos, por muita influência musical. Então, a música, ela acabou me levando realmente para os braços, assim, do ABBA, né? Então, a Hillsong foi sempre uma influência muito grande na minha vida. Então, por causa deles, que eu comecei a entender o que era o evangelho, de fato, que não era só música, ou não era só ir para a igreja, a ter mais comunhão com Deus. Então, minha conversão foi ali para os 15, 16 anos. E essa voz maravilhosa, que tu falou do teu pai, né, te levou ali a entrar na questão da música. Sim. Mas tu já sabia, todo mundo já sabia dessa tua habilidade, desse teu dom, Nasceu como que com talento ou foi? desenvolveu? Então, eu nasci com um dom. Aquela... Gente, não Deus é pra me me achar, deu. galera. Não é isso. Entendam. É porque existe uma diferença quando você aprende e quando você vê uma pessoa que nunca estudou e ela consegue fazer aquilo. Naturalmente, já. Então, você sabe que ali é um dom de Deus. Eu falo isso porque eu sou fonoaudióloga e vocal coach. Então, você sabe quando você vem um aluno ali que tá querendo aprender e você percebe que não tem aquele dom nato, assim, algo natural que vem, que você sabe que é divino, né? Então, assim, eu já tinha realmente, comecei a cantar em casa, tipo, tava no sofá de casa ouvindo louvor, começou a tocar, eu comecei a cantar, minha mãe falou, meu Deus, ela canta. Aí ela ligou, a nossa filha canta. Aí meu pai falou, a gente vai botar ela pra cantar na igreja, bora. Então, tipo, eu comecei pequenininha já cantando mesmo. Então, Com quantos anos? 5 anos. 5 anos. 5 aninhos de idade. E aí, no Rio de Janeiro, tem muito essa cultura de você cantar de igreja em igreja. Então, meu pai já ia me levando nas igrejinhas e eu ia lá louvando, coçando as minhas perninhas, que eu sempre cantava coçando o joelho. E
Era a minha marca, era coçar o joelho e cantar. E aí ele me levava pra várias igrejinhas e começou assim. Maravilhosa, gente. E tu sabia desde então que era um chamado da tua vida, assim, que tu ia fazer isso pro resto da vida ou não? Já era um hobby, não. Eu digamos acho assim. que toda criança, ela não tem essa noção de que ela vai ser. Ela tem muitas vontades, muitos sonhos, mas ela não tem a certeza que ela vai ser. Então, sei lá, se a gente for perguntar para vários adultos hoje, o que você queria ser quando criança? Astronauta. Sei lá, várias profissões, médico, e a pessoa tá correlacionada com outras coisas. Mas o canto em si, principalmente o canto ao divino, né, o canto ao Deus, sempre me conectou muito com a minha espiritualidade. Então, toda vez que eu pensava ali em sair da música, na verdade, eu sou uma pessoa muito artística, eu gosto muito do criativo. Então, eu gosto de produzir, eu gosto de estar ali na arte. Então, tudo que envolve arte sempre estava me conectando desde pequenininha. Então, nunca foi, assim, uma coisa que eu tinha certeza que eu ia ser, mas acho que foi propósito de Deus na minha vida me guiar até aqui, sendo quem eu sou. De fato, quando eu te olho, assim, a primeira coisa que vem pra mim é artista. Gente, é artista. E não é só no canto. Eu acho que existem muitas formas de expressar arte, né? Existe. E quando a gente conhece o Senhor, a gente consegue colocar isso de uma forma mais bela ainda. Por conhecer o nosso Criador, saber que Ele foi Ele quem criou tudo e nada melhor do que Ele ser a nossa inspiração pra sermos criativos, né? Porque o artista, ele tem que estar sempre inovando, Exatamente. assim. E pensando nisso, eu queria perguntar... Teve algum momento que tu se achou muito artista, menos adoradora, algo que te trouxe, assim, É porque eu acho, assim, que o artista, essa nomenclatura artista, eu acho que o secular que tirou ela do cristão. Porque a arte, ela vem de Deus, sabe? Isso! Tipo, por exemplo, Deus não precisa da nossa arte, mas a gente precisa da arte para expressar Deus. Tornar um Deus invisível, visível e palpável. As pessoas não conseguem enxergar Deus, mas a expressão artística consegue levar isso para as pessoas. Então, muita gente acha que, mas Ministério de Louvor não é arte. Mas é arte. Você está tocando música, existem notas musicais, enquanto pessoas estão cantando, enquanto tem uma ministração de dança. Isso é arte. A verdade é que a palavra, o adjetivo, né, artista, Exatamente. virou pejorativo hoje. Exatamente. Quando tu fala que alguém é artista na igreja, artista. Isso. Quando, na verdade, não deveria ser. Exatamente. Por isso que tem a nomenclatura artista cristão, que é super adequado. Você é um artista cristão, então você está envolvido na parte criativa de uma forma, de uma visão, uma cosmovisão cristã. Mas aí tu acha que tem que ter essa separação? Não, claro que não. Não, claro que não, porque a arte é Deus, entendeu? O que muda é o coração do artista, né? Existe um livro chamado O Coração do Artista, escrito por uma pessoa cristã. E lá, nossa, gente, esse livro, meu Deus, é muito bom para todos os artistas em geral, não só quem canta ou toca, quem tem esse senso de criatividade. E ele fala sobre o cuidado que a gente tem que ter com o nosso coração. Porque o artista, ele desenvolve várias personalidades que, se não forem controladas pelo espírito, isso demanda várias coisas, como egoísmo, como egocentrismo, porque o artista tem essa parte mais da vaidade em si. Então, eu acho que tudo depende de onde o seu coração tá. Se o seu coração tá faminto por Deus, ele quer Deus, você tem comunhão com Deus, então você consegue ser um artista ali faminto e fomenta as pessoas também pro lado cristão. Isso que eu ia te perguntar em relação ao ego especificamente, porque, como tu falou, tem artistas, a maioria das pessoas está lá porque elas querem ser louvadas, né? Isso. Elas estão lá no palco, chamando atenção, e a plateia tá lá, basicamente, louvando aquele artista, né? Isso. E quando tu é um artista gospel, né? Quando tu é um artista, tu tá louvando pra Deus, tu tá cantando pra Deus. Exato. E as pessoas que estão ali também estão louvando a Deus naquele lugar, né? Isso, exatamente. Então, o centro ali é Deus. E quando a gente tá num show, a gente tende a louvar o artista. Sim. E o artista vai entrando naquela questão do ego. Tu convive com muitos artistas, assim, seculares? Muito. Eu morava em Manaus até então, né? E lá eu tava dentro do cenário artístico, né? A cena, você fala cena, né? Quando a gente fala sobre todo o cenário da música, da arte, a gente fala cena. Eu tava inclusa porque eu sou vocal coach. Então, é o meu trabalho. Como um médico atende qualquer pessoa que vai chegar naquele hospital, independente se ele for cristão ou não, a minha profissão é essa. Então, eu tenho que atender qualquer pessoa que chega a mim. E, óbvio, que a minha profissão sempre vai ser uma forma de eu estar evangelizando e levando Jesus ali nas entrelinhas.
com a minha forma de agir e não com aquilo que eu falo. Muitas vezes a gente acha que é falando que a gente vai evangelizar, mas a nossa vida fala mais do que as palavras. Então, a minha vida sempre estava ali com aquelas pessoas. Então, eu sempre tive muito contato com artistas, assim, de todas as áreas, principalmente teatro, que era onde eu mais atendia. Eu atendia muitos atores para essa questão da fala, da linguística e tudo mais. Então, assim, e atores que faziam peças teatrais nada a ver com cristão, entendeu? Para um outro rumo, assim, muito aleatório. Mas eu estava ali conectada com Deus, em primeiro lugar. Meu coração estava em Deus para que eu pudesse ser influência para aquelas pessoas. Então, realmente tem essa parte... É claro que até mesmo dentro da cena que não é cristã, existem artistas que fazem pensando no propósito daquela peça teatral e aqueles que fazem porque querem estar ali, aparecendo, sendo popular e tal. Então, é meio esse caminho. Gente, tu fala super rápido e Desculpa. de uma forma envolvente. Eu tô aqui, tipo assim, ó. Eu Ai, só ficar te perdão! assistindo, maravilhoso. Perdão, tô falando rápido, né? Nossa, vocês possam Toca o podcast aí, Igreja. me apresentar. Se tu quiser, a gente vai ter uma cadeira vaga aqui. Na verdade, nas a gente... próximas semanas. Ela já teve um podcast, tá, gente? Eu tava Sim, perguntando gente, pra ela não antes, assistam, assim, ó. pelo amor de Deus. Acho que eu até tirei. Tomara que eu tenha tirado. Qual era o Senhor. nome? Tinha um nome específico? Tinha, mas eu não Era lembro, tá. gente. Eu Tu não lembra não, né, amiga? Era Tu tá... assistiu... Ai, tá na... Não, Tá na, tá na mesa. tá eu na ia mesa, falar. não, mas era alguma coisa... Era pode, Penute. acho que era alguma coisa. Pode sim, Penute. Pode Pronto. sim, Pode Penute. sim, Penute. Era pode sim, Gostei, Penute. achei Verdade. bem Sim, artístico, muito bem original. criativo. Só que não. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Tu falou agora sobre estar em ambientes, né, seculares e tudo mais. E, querendo ou não, assim, a música, quando ela não tem um propósito cristão, nos coloca em ambientes muito hostis, né? Porque sempre é um barzinho à noite. E aí, nesses barzinhos, a gente vê de tudo. Como que faz pra guardar o teu coração? Pra que tu possa estar presente, ser influência nesse lugar, sem ser influenciada? Eu acho que depende do que você tá fazendo ali naquele barzinho. Se você estiver ali comendo e só, sei lá... É claro que você vai ter aquele senso de, tipo, será que eu preciso estar aqui ou não? Mas eu acho que depende da tua vida dentro do teu quarto. Assim, tudo começa dentro do teu quarto. Então, qual é a tua intenção estar naquele ambiente? A intenção do nosso coração é que fala muito dentro daquele lugar. Então, se eu tô ali naquele ambiente para comer alguma coisa ou para ali estar com os amigos, ok. Mas se eu tô ali para curtir aquela vibe, curtir aquele momento, aí eu acho que é um ambiente perigoso, assim, para quem é cristão. Eu acho que todo mundo tem uma cosmovisão diferente, tá tudo certo. Mas a minha cosmovisão é essa, porque... A gente que é cristão, a gente tem que buscar alegria em outros lugares, né? Não que a gente não vá curtir uma música, um louvor, uma agitação e tal, mas a gente sabe, é como a palavra de Deus diz, a gente tem que evitar algumas coisas para não... Porque a gente sabe que existem cristãos que não estão preparados e não estão, assim, abertos àquela coisa, e isso pode... Querendo ou não, escandalizar e aquilo acaba prejudicando aquele irmão. Então, acho que nem é sobre você, sabia? Eu acho que é sobre o que as pessoas vão pensar e como aquilo vai afetar elas. Então, é mais sobre o que aquelas pessoas estão pensando e sentindo. Então, de vez em quando, a gente tem que se resguardar por conta disso. E é importante falar que não é nem pra... pedindo a aprovação da pessoa, né? Mas é guardando a pessoa de não cair em pecado também. Exatamente. É bom deixar isso porque, vamos supor, não é que a gente se importa com o que o outro pensa, mas é cuidar com o que isso vai gerar no coração dele. E pode ser que você consiga se controlar num pub. Você tá lá dentro de um pub, você consiga. Aquilo ali não vai te fazer feliz, que a sua felicidade é outra coisa. Mas aquele irmãozinho que tá ali vendo você ali e não tem o coração também do jeito que você tá, pode ser que quando ele vá àquele ambiente, ele não saiba lidar com aquilo. Então, você acabou influenciando aquela pessoa a fazer uma coisa... Não que seja sua culpa, não é isso, né? Mas, assim, se você tem uma influência ali, você acaba levando aquela outra pessoa a fazer uma coisa que ela não estava tão preparada quanto você para estar naquele ambiente e tudo mais. Sim. Tu é uma pessoa que tu tem presença de palco, né? Presença de voz. Em algum momento, seja em shows que tu fez, né, na vida fora da igreja ou até dentro da igreja mesmo, tu já se sentiu julgada por ter essa presença de pessoas pensarem, nossa, too much? Alguma coisa nesse sentido? Claro, a minha vida toda. É mesmo? Minha vida toda, desde a minha infância até hoje, assim. É porque existe um problema muito grande dentro da igreja, assim. E eu acho que é mais uma cultura brasileira. Eu acho que é cultural brasileiro. De você associar uma coisa de excelência com ser show. Uma coisa excelente com ser performance. Ai, tá performando.
Eu coloquei até isso aqui, porque eu tenho a impressão de que, ultimamente, é isso, né? Se fizer na excelência, é performance. O santo, o honroso, é o amadorismo. Isso. É uma igreja ali capenguinha, assim, tipo, estruturalmente falando, né? Sem muita estrutura. Se tiver uma parede sem pintura, melhor ainda, né? Tipo assim, olha, a galera sem muito preparo, só uma voz e violão. É óbvio que isso é lindo. Eu não tô desmerecendo isso. Mas aí quando a gente coloca isso como honroso e tira o honroso de quem tá fazendo algo com excelência, aí tem alguma coisa errada com a nossa visão, Exatamente. Né? E a gente sabe que Deus é excelente, né? Então como é que a gente vai entregar algo meia boca pra Deus? Não tem como. Então, se você para pra pensar, assim, eu falo isso porque eu tenho, como eu tô falando pra vocês, tenho contato com muito artista. Então, vamos supor, eu preparei uma peça teatral em Manaus, eu acho que 1 ano, mais ou menos, eles tiveram de preparo pra aquela peça teatral. 1 ano. 1 ano ensaiando, 1 ano todos os dias da semana ensaiando. E aí, por que a gente, que é cristão, não, só 1 dia. Não tem nada a ver, entendeu? A gente tem que, se as pessoas fazem isso no secular para mostrar como entretenimento e elas se dedicam tanto, por que a gente vai servir a Deus? Então, tudo que a gente fizer ali na plataforma, a gente vai estar entregando, claro, para Deus, mas as pessoas vão estar assistindo. Se elas não quisessem assistir, elas ficavam em casa ouvindo um Spotify, um podcast. Elas estão indo para a igreja. Então, é muito que eu falo de vez em quando para quem vai fazer aula de canto comigo, que eu vou dar tem uma parte que eu falo sobre performance. Performance, gente, entendam. Performance é só a forma de expressão corporal. Performance não é você se vangloriar e fazer coisas para que o seu corpo seja adorado. Nada a ver. A performance, na nomenclatura de performance, você usa a sua expressão corporal para dar vida àquilo que você está fazendo. Seja no teatro, seja no canto, seja aqui no Tá na Mesa. Né? Vocês vão se expressar. Vocês não ficam preocupados como que as pessoas vão ver vocês falando, como vai ser a postura. Sim. Isso é performance. Inclusive, agora fala que a galera estão falando do nosso sotaque, que a gente tá com sotaque muito gaúcho aqui. Ai, meu Deus. Tu acredita nisso? Você acredita? Eu acredito Você acredita? Tudo. Eu acredito em tudo nessa vida. Então, mas aí quando a gente fala, a gente... Sabe por que a gente tá aqui hoje? Isso não nos atinge, né? O julgamento, essa questão. Por isso que eu te perguntei do julgamento. Isso não te abala, tu é firme. Muito. É mesmo? Já me abalou muito, porque uma coisa é você receber esse tipo de crítica quando você tem 32 anos, como eu tenho. E, tipo, eu tenho desde 5 anos até hoje. Com 15, né? Exatamente. Você entende que uma pessoa... Tipo, eu comecei com 5 anos de idade. Então, tipo, desde os meus 5 até hoje, eu sempre recebi críticas. Porque eu sou uma pessoa escandalosa, porque eu sou uma pessoa extravagante, porque eu sou alta, eu sou grande. Então, entendeu? Meu Deus! Então, sempre, tipo, na escola, eu sempre era a maior de todas. Tipo, todo mundo tinha 5 anos, eu já tinha um tamanho de 10. E tal. Então, sempre eu fui muito assim. Mas nunca foi algo pensado. Essa sou eu. Deus criou diversidade porque ele precisa de membros diferentes, né? A palavra de Deus já diz que existe um membro para cada coisa, para tudo aquilo formar um corpo. Então não tem como eu ser igual a todo mundo. Então desde pequena eu sempre escutei essas críticas, só que você escutar essa crítica sem maturidade espiritual e também maturidade mesmo mental, né? Enfim, saúde mental, meu Deus do céu. Então, isso já me afetou muito. Então, eu chorava no meu quartinho e falava, Deus, por quê, Senhor? Só que quando você cria maturidade, você sabe a sua identidade. Quando você descobre a sua identidade, não tem nada que vão falar de você. Principalmente identidade em Cristo. Quando você descobre a sua identidade em Cristo, nada que vão falar vai mudar, porque você sabe quem é em Deus. Você entendeu? Mas sabe o que eu acho mais perigoso do que a crítica negativa? A positiva. O elogio, né? O elogio em excesso é preocupante, porque é muito fácil a gente começar a guiar os nossos passos baseado naquilo. A galera gostou disso, a galera gostou daquilo, tô sendo elogiada aqui. E tu começar a andar aí debaixo dessa visão do que da visão do que o Senhor tem pra ti. Como é que tu lida com isso? Porque tu também deve receber muitos elogios, obviamente, claro, né? Claro. Como que faz? Inclusive da gente, maravilhosa. Graças. Eu recebo muitos elogios, sim, porque eu acho que tudo aquilo que é bem feito recebe elogios. Então, se você é um bom médico, você vai receber um bom elogio. Se você é um ótimo esteticista, você vai receber um elogio. Só que eu acho que todo o assunto sempre vai voltar pro mesmo caminho. A intenção do coração. Se você mantém a sua fé e a sua... Como é que pode ser? Seu coração, sua base em Cristo, é um lugar muito perigoso, né? Porque, como eu volto a falar, o coração do artista é um lugar muito perigosinho. Então, você tem que estar muito conectado com Deus para não deixar aquilo te influenciar. Porque
Mas eu acho que é a mesma coisa que eu volto a falar sobre a identidade. Quando você tem a sua identidade, os elogios, eles estão ali para acrescentar. Claro, você sabe receber. E eu acho que a gente não pode ser falso humilde. Ah, Senhor. Eu queria falar sobre isso. Ai, eu não gosto, gente. Eu já fui muito essa pessoa, tá? Eu já fui muito essa pessoa. Mas um pastor meu me indicou, um pastor da Lagoinha Manaus, inclusive, que era minha Lagoinha, congreguei lá 4 anos. E ele sempre falava, gente, não vem ser falso humilde, não, pelo amor de Deus. Ai, é do Senhor. Você tem que saber agradecer o elogio. Obrigada. Nossa, muito obrigada. Eu acho que tá tudo bem. O que depende é a nossa intenção do coração, entendeu? A nossa intenção precisa estar no Senhor. Nossa motivação precisa estar em Deus. Se eu tenho uma identidade muito firme ali no Senhor, e isso é um caminho que precisa ser... Não, assim, é muitas coisas, muitas camadas. Mas assim, até quando a gente tem identidade no Senhor, a gente tem que vigiar, sabe? Porque... a gente acha que só porque Deus derramou óleo num dia, no outro ele vai continuar derramando e escorrendo. Só que todo dia a gente tem que buscar esse óleo. É uma eterna vigilância, né? Até tu morrer. E não só isso, porque às vezes tu entra na questão do tipo... eu sei que eu sou boa nisso e tu estagna, né? Porque tu não... daí tu... por que eu vou estudar mais? Por que eu vou me especializar mais? Eu já sou boa nisso. Tu estagna, tu vive numa zona de conforto, que também eu creio que não. A gente tem que estar sempre buscando melhorar. Sim, com em certeza. todas as áreas. E como tu falou, independente se tu é médico, tu tem que estar sempre buscando. Tu é bom naquilo? Sim, tu é bom porque tu estudou, porque tu, né, serviu aquilo durante um tempo. Mas tu precisa buscar, tu precisa não viver naquela zona de conforto ali. Exatamente. Com a música também, ó. Eu acredito que tu esteja sempre também trabalhando a tua voz, né? Cuidando do teu vocal, enfim, é uma coisa que nunca para, né? Sim, sim. Eu acho que todas as profissões do mundo a gente tem que estar estudando muito. Porque senão a gente é passado para trás pela inteligência artificial. Mas eu acho que também, na verdade, eu sempre gostei de estudar demais. É uma coisa muito minha, assim. Eu sempre gostei de estar mergulhada em coisas novas. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando a galera no Brasil ainda nem conhecia o worship, eu já tava no worship há 1000 anos, entendeu? E eu ficava frustrada porque eu queria cantar worship nas igrejas e eu ficava, meu Deus, não tem ninguém, não me ajuda, Senhor. Mas eu não era denominado, por exemplo, como worship. A gente sabia que era um louvor mais congregacional, mais de comunidade e tal. Porque eu sempre tava ali antenada, assim. Eu não conseguia pensar muito ali só na minha igrejinha, eu sempre olhava tudo, assim. Quando não tinha Instagram, eu tava no YouTube. Quando não tinha YouTube, eu tava nas revistas. E assim vai. Então, acho que a gente... E por causa da minha profissão, e minha irmã é dentista também, então minha irmã, ela é muito estudiosa. Minha irmã é muito, assim... Graças a Deus, ela é a irmã mais velha. Tudo foi pra ela de responsabilidade. Então, ela sempre estudou muito. E eu sempre... minha irmã é minha melhor amiga. É o amor da minha vida. Então, sempre eu me espelhei nela. Então, tudo que eu via ela fazendo, estudando, eu falava, meu Deus, eu tenho que estudar também. Eu tenho que estar estudando. E o cristão tem que estar estudando também. Como a gente tem um carisma aí, né? Sim. Que é na nossa igreja Lagoinha, é sempre bom a gente estar estudando a palavra, principalmente, pra gente não falar besteira por aí. Graças a Deus, eu fiz um seminário teológico também, e Deus foi me levando para esse lugar também de estar estudando e conhecendo a palavra. Acho que pra gente ser bom também na parte musical, na parte artística cristã, a gente tem que ter um embasamento bíblico e a gente também tem que estudar tudo que for de artigo científico, a gente tem que estar lendo pra gente tá falando as coisas direitinho, sabe, gente? Pra não falar besteira. Mas eu diria que não só a palavra, né? Porque eu acho que a igreja tende a ficar muito dentro da igreja e a gente precisa sair pra fora e falar de assuntos. Você precisa saber falar de economia. Poxa, tá acontecendo uma guerra agora. Você precisa entender por que tá acontecendo essa guerra. Precisa entender sobre moda, qual é a influência da moda. Sim. Precisa ter uma visão geral. Eu tava fazendo uma especialização na minha área e 80% das pessoas que escutaram, né, quando eu falei assim, tô estudando muito, eu preciso passar numa prova. Tá, mas por que tu tá fazendo? Se fosse um curso de teologia, ninguém ia perguntar o que eu tô fazendo. Mas uma especialização na minha área, a galera, mas por que daí tu é promovida? Tu vai... Sim. Eu quero ficar boa naquilo que eu faço, na minha profissão. Exatamente. Não é algo natural. Eu não devo fazer tudo que eu faço com excelência. Não devo buscar. Porque aquilo que você já aprendeu já foi. Exatamente. Acabou. O que você precisa aprender mais? Eu acho que depende muito da nossa fome, assim, que a gente sempre vai querer mais. Quem tá estudando é sempre uma pessoa que eu já entendi esse assunto, o que eu preciso saber mais? Então a gente vai estudando mais, especializando, mestrado, blá, 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 até a gente nunca vai cansar, na verdade, eu acho. A gente tá falando bastante da questão de tu cantar na igreja, mas já aconteceu de tu receber algum tipo... Epa, produção! Produção tá... Já aconteceu de tu receber algum convite secular que tu teve que recusar por causa da tua fé? Sim, com certeza. Conta pra gente. Eu não sei se eu posso falar. Eu não vou falar o nome, assim, da coisa em si,
Mas era uma coisa, assim, que fugia muito, gente. Muito, assim, da palavra. Não tinha como, assim, não tinha como mesmo. E era um convite muito bom financeiramente. Era uma coisa que era muito boa financeiramente pra mim. E eu tava precisando muito ali na época. Mas a gente tem que ter aquele senso, né? E não era uma coisa, assim, mais simples, não. Era uma coisa bem pesada mesmo, onde precisaria fazer coisa... Gente, não tem nem como explicar muito, assim. Mas eram coisas que eu precisaria fazer que fugiriam totalmente da minha fé e também desse testemunho, de estar testemunhando a fé. Não teria como eu fazer aquela peça ali, teatral, que era uma peça, né? Como eu estava muito envolvida artisticamente ali na cena teatral e tal, era de uma pessoa muito querida, era de uma companhia que eu amo muito, inclusive. Todos são incríveis, mas fugia muito do que eu acredito, né? Não significa que a gente ama a arte, que a gente vai estar fazendo tudo que está aparecendo. E eles entenderam super, porque eles têm essa visão muito boa também, essa cosmovisão. Eles sempre souberam que eu era cristã, sempre. Sempre eles tiveram essa noção. Então, eu tive que recusar, claro, por causa do que eu acredito, assim. Em questão dos seus valores também, né? Acho que tudo tem limite. E, como a gente falou, não só pra questão artística, mas pra tudo, assim. A gente tem que saber impor, assim, não, até aqui eu vou, mas daqui não rola mais, né? Exatamente. Nossa. E então tu costumava trabalhar, assim, com coisas fora da igreja, lá no Brasil? Era uma coisa recorrente, assim, na tua vida? Sim, era muito recorrente. Muito, muito, muito. Como a gente, assim... Quem trabalha com música, a gente gosta muito de ouvir tudo e consumir tudo. Só que, claro, que a gente tem que ter, a gente que é cristão, né, artista cristão, a gente tem que ter um pouquinho só de filtro para não escutar canções que falem coisas que vão levar a gente para um coração. Porque de vez em quando a gente acha que aquilo que entra pelo ouvido, não, só tá entrando ali, mas aquilo tá alimentando, né? E também, se a gente não alimenta a nossa alma com uma coisa, ela vai se alimentar de alguma outra coisa. Mas a gente sempre tem esse cuidado, claro, mas eu sempre consumi muita, muita coisa. Isso é o que me possibilitou trabalhar com esses artistas que não são cristãos, né? Então, por exemplo, eu produzia... como é que eu posso dizer? Não é recital, mas eu produzia amostras musicais com todos os meus cantores, né? Então, por exemplo, antes de vir pra cá, eu produzi uma amostra que era Broadway in Concert e também produzi mais uma outra amostra que eram com canções que não eram cristãs, entendeu? Mas tudo muito ali certinho, muito filtrado, com o coração em Deus, claro, mas a gente tem que estar escutando. Eu acho que para a criatividade vir, você ter uma identidade musical, agora falando mais da parte, não só cristã, né? Mas da parte musical e da parte criativa, quando a gente busca uma identidade, a gente tem que consumir bastante coisa. A gente tem que estar vendo, ouvindo, lendo, assistindo muitos conteúdos para a gente criar a nossa própria identidade, entendeu? Então, por exemplo, a minha identidade musical, ela veio com o tempo, depois de anos, porque eu sempre fui da Assembleia de Deus. Eu também! Entendeu? Sempre. Amo a Assembleia de Deus, viu? Amo. O lugar onde eu... A igreja, na verdade, é o lugar onde você tem arte ali desde criancinha. Então, sempre tem o Kids, né? Que antigamente era o Ministério Infantil. Ele sempre tá ali com musiquinhas, com canções e tal. Então, sempre fui educada musicalmente e artisticamente na igreja. Mas depois que a gente vai crescendo, a gente vai tentando se conectar com a gente mesmo. Então, eu fui me conectando comigo mesmo, porque meus pais sempre gostavam muito que eu cantasse Rose Nascimento, e eu amo Rose Nascimento. Assim, é meio louco, porque quando eu fui adolescente, eu fui perdendo esse lugar, e eu ficava, meu Deus, eu achava que eu tava pecando, sabe? Porque eu falava, eu não quero cantar essas músicas, Senhor, o que eu tô fazendo de errado? Que foi aí que eu conheci a Hilson, e da Hilson eu fui conhecendo o Planet Shakers, Jesus Cutter, e assim foi indo pra vários lugares. Mas quando você vai buscando esse lugar de identidade, você precisa consumir coisas que não são costumes ali pra você ter a sua própria identidade, entende? Eu ia perguntar isso. Tu acha que ministros de louvor podem cantar... Polêmica, né? Meu Deus do céu. Sua opinião! Essa pergunta ela é muito... Calma, vamos fazer a pergunta. Sua opinião, gente. Qualquer pergunta, gente. Fala a pergunta. Na opinião dela, ministros de louvores podem cantar músicas seculares. Ah, tá. É a pergunta dos... Vamos lá, milhões. gente. É assim, tem várias teologias, várias cosmovisões, e eu entendo que cada um tem a sua visão a respeito disso.
Eu acho que sim. Eu tô falando com vocês hoje aqui e eu tô sendo eu. Eu não vou fazer uma personagem. Que hoje a pessoa, pra ela dar a sua resposta, ela tem que dar uma explicação gigante pra. Mas se tu acha que sim, é isso. E eu não vou, assim, ai meu Deus, tá vendo? A garota falando, não vou fingir uma coisa, porque eu acredito que tudo a gente tem que tomar cuidado, tem que ter bom senso. Eu acho que você pode sim cantar uma música que não. Eu sei que tem muitas teorias a respeito de. Eu já li muita coisa, já vi muita coisa, a respeito de como aquela música foi composta. Ela foi entregue. Ela foi entregue para um Deus, ela foi blá 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 blá. Mas assim, da parte de letra e composição. Eu vou entrar num assunto que é assim, é meio tênue também. Existem louvores que são considerados louvores, mas que têm uma narrativa muito perigosa, né? De vingança, de humilhação. De ego, né? Eu. Exatamente. E aí, só porque é rotulado como louvor, você pode cantar. E existem músicas que não são, de artistas cristãos. Eu vou falar, por exemplo, da música que cantei, Girassol. É uma música feita... Segura essa informação, vai, mas eu não vou falar mais bom. sobre outro rolê, assim. Mas eu vou falar sobre a música em si. Girassol, ela foi composta por Whindersson Nunes, um comediante. E Priscila... A Priscila Alcântara, ela deu voz à música, né? Tá. Mas ele compôs. A letra, meu Deus do céu, é um louvor, entendeu? É uma exaltação ao Senhor. Fala sobre a força que a gente cria ali através da presença de Deus. Então, eu acho que depende muito onde você vai cantar, como essa música vai ser cantada, qual a intenção que o seu coração tá tendo. Só que eu sei que tem gente que não vai apoiar isso e tá tudo certo. Mas eu, Krishna, eu acredito sim, que se você pode ser um ministro de louvor, só que aí depende da igreja, você tem que respeitar muito a comunidade que você faz parte. Se a sua comunidade fala assim, aqui você não ministra, e canta música secular. Amém. Respeita. Não é a igreja que tá errado. É aquela igreja realmente não tá pronta ali para receber assim. E eu acho que eu volto ao assunto que eu acho que isso é muito cultural brasileiro. Muito. Eu tenho vários colegas que estudaram no CFNI, que é o Christ for the Nations, que fica nos Estados Unidos. É um seminário para todo tipo de artista cristão, assim, no mundo inteiro. Ele fica no Texas. Ele é bem famoso. A Ana Paula Valadão fez, a André Valadão fez, a Nívia Soares fez, enfim. Carrie Job e tal. E lá, a maioria das pessoas que se formam nesse CFNI, elas tocam em qualquer ambiente. Elas tocam em show, é o trabalho daquelas pessoas. Tipo assim, a gente respeita muito o trabalho que não é envolvido com música e arte. A gente tem um respeito muito grande. Né? Sei lá, várias profissões, advogado. O advogado, ele não tá toda hora servindo ali na igreja. Ele não tá advogando para a igreja. Ele não está advogando para as pessoas da igreja. De vez em quando ele tá advogando até uma causa aleatória, assim. Mas é a profissão daquela pessoa. E tem muitas pessoas que a única profissão é ser músico. É o único sustento pra família. Como é que aquela pessoa vai alimentar a família? E aí entrar num nicho muito específico, né? De repente, se a pessoa vai se sustentar só trabalhando com a igreja, talvez não seja aquilo que ela precisa naquele momento. É difícil, talvez a igreja também não tá pagando, gente. Nem toda igreja vai pagar um músico que tá tocando, entendeu? Então, se a igreja não tá pagando, aquela pessoa arranjou um emprego fora dele. É claro que também vai ter aquela linha, mas ora o Senhor, se você entregar, Deus vai abrir as portas. Mas a gente tá trabalhando com uma realidade. Então, se amanhã aquele homem tem que sustentar a casa dele, botar comida dentro da casa dele, e o trabalho dele é ser músico, ele vai tocar num ambiente que não é cristão, mas é a profissão dele. E mais do que isso, tu falou que tu, em ambientes como teatro, ambientes de pessoas não cristãs, tu sabia que o teu testemunho era forte ali. Sim. E que tu podia levar o teu testemunho para essas pessoas. Exatamente. Então, talvez Deus queira também trabalhar, né? Isso. E eu acho que, sabia que eu acho que Deus entrega esse chamado para poucas pessoas. Eu acho que nem todo mundo tá preparado para estar nesses ambientes e manter o coração firme. Então, eu não acho que é todo mundo. Bora lá, gente, todo mundo pode fazer isso. Não. Eu acho que existem pessoas específicas que Deus tem ali um cuidado. E claro que a pessoa, se ela manter o coração também, o Senhor Jesus, ela tem que manter. Mas eu acho que tem pessoas específicas que Deus dá, não é nem credibilidade, mas dá reconhecimento para aquela pessoa estar em outros ambientes que um cristão da nossa igreja não ia conseguir estar lá dentro. Então Deus vai lá e coloca uma pessoa fazendo a profissão dela ali para influenciar aquelas pessoas. Mas não significa que todos os casos são assim. Sim. Tá entendendo? Eu sou uma dessas pessoas. Eu não consigo sair muito. Se eu saio muito, eu já tô aqui, ó. Gente, não, pera, calma. Aí eu realmente prefiro ficar aqui. Aqui, tu falou pra gente
da canção Girassol. Gente, agora vai pra parte que a galera quer muito saber. A Krishna participa. Krishna. Eu vou falar Pode Krishna ser, porque vai com Deus. Australian Vai English. com Deus. A Krishna participou do The Voice do Brasil. Conta pra gente, Krishna, como foi essa experiência desde o começo da tua seleção, de tu selecionar a música, dos jurados, da tua expectativa, assim, super curiosa. Acho que é uma pergunta que todo mundo queria fazer pra ela, assim. Sim, sim. Como foi essa tua experiência no The Voice? O The Voice, ele foi muito bom pra minha profissão. Primeiramente, começando a falar sobre isso, o The Voice, ele abre muitas portas pra mim hoje, na minha profissão, na parte musical, na parte vocal, na parte de ensino vocal. Então, ele abriu muitas portas na minha cidade, me deu muita visibilidade, né? Mas o The Voice não foi com esse propósito que eu entrei no The Voice. Não foi para só apenas trazer credibilidade para o meu trabalho. E eu não tinha essa fome. Meu Deus, eu preciso entrar no The Voice. Tarará. Não era um sonho meu, nunca foi. Na verdade, eu sempre tive uma restrição. Eu falava, não queria estar nesse ambiente de, sei lá, ser desafiada e tal. É um lugar, assim, competição. É muito, assim, difícil mesmo. Você sabe que ali são os melhores do Brasil todo. Assim, são escolhidos a dedo mesmo. Então, nunca foi um grande sonho. Assim, quando eu era criança, eu sonhava entrar no programa do Raul Gil, entendeu? Era o meu sonho infantil. Mas no The Voice nunca foi. E aí, em 2021, eu não sei, gente, eu me deu um start. Falei assim, quer saber? Vou me inscrever. Porque muita gente, durante muito tempo, falava, você precisa escrever no The Voice. Você precisa escrever. E eu sempre falava, não, gente, nada a ver, eu não quero. Mas eu acho que eu não estava muito madura também na fé. Eu não estava muito madura espiritualmente. Eu acho que Deus me permitiu estar naquele lugar no momento certo. Quando eu tava mais madura na fé mesmo, pra entender algumas coisas e saber separar outras, sabe? Então, foi ali no The Voice, assim, a inscrição foi em janeiro. Assim, o programa, pra você chegar ali nas audições às cegas, é um processo muito demorado. Muito, assim, cansativo, assim. Então, eu tive muita, até inclusive, assim, desenvolvi muita ansiedade por causa desse processo todo, porque eu fiz tudo escondido dos meus pais, porque eu tinha medo da expectativa deles, eu não queria desapontá-los. Então, eu fiz tudo ali na surdina e tal. Me inscrevi em janeiro, aí eles fazem uma pré-seleção de todos os vídeos que eles recebem. Então, é enviado por e-mail. Por e-mail não, pelo site. E já lá no site já dizia, não pode cantar gospel. Já era uma coisa. Já é uma regra, é uma regra. Mentira! Mas eu já vi gente cantando gospel não, lá. Não. Bomba! The Voice não. Gente. É uma coisa, mas é uma coisa bem explícita, assim. Eles deixam lá no site de inscrição mesmo, sabe? Não é uma coisa que só sabe ali no cantinho, não. Então, quando você se inscreve, eu falei, caraca, eu não vou poder cantar gospel. O que eu vou fazer? Não, mas espera. Nenhuma religião, nenhum tipo religioso. Always. Só gospel. Mas o tom da música, a letra... Enfim, eles definiram que não podia cantar gospel. Talvez pra não influenciar, porque aí se as pessoas, as cristãs que estão assistindo vão torcer automaticamente por um cristão. Provável. Provável. Eu acho que eles não... Eu acho que assim... Passando pano pro The Voice aqui. Eu acho que, na verdade, essa rede, né, de televisão, que a gente não precisa citar o nome porque eles não estão pagando nada aqui, né, gente? Essa rede de TV, eu acho que hoje ela percebeu, assim, na minha visão de publicidade e engajamento. Hoje ela percebeu que os cristãos dão muito ibope. Então, você pode perceber... Eu não assisto essa TV, porque a gente tá morando na Austrália, mas eu sou uma pessoa da televisão. E eu gosto muito de assistir TV. Então, eu assistia muito essa rede, né? No Brasil. Então, eu percebi que, sei lá, nos últimos 3 anos, ela mudou completamente a forma de comunicar com o cristão. Então, ela lançou uma novela, Vai na Fé, que era uma novela cristã. E essa novela bombou muito, porque tinha muita música cristã. Cantava louvores de vários cantores cristãos dessa novela. Porque os concorrentes também começaram a crescer, né? E aí, foi uma bomba. Assim. Então, o que eles começaram... Eu já percebi, por exemplo, depois que o The Voice acabou, começou um outro programa de música e talento. E aí, tinha a possibilidade de qualquer pessoa cristã cantar gospel e tal. Então, assim, lá em 2021, há 4 anos atrás, não podia cantar gospel. Então, eu me inscrevi, entreguei os vídeos, teve a pré-seleção. Depois da pré-seleção, eles mandavam um e-mail para eles fazerem uma seleção, como foi na época de Covid, então foi tudo online. Então, eles fizeram uma seleção
comigo online. Eu cantei uma música, assim, você tem que cantar música internacional, música português, enfim, cantei. Depois eles fizeram uma entrevista comigo, porque eles querem saber a história. Então, eu percebi que muito, assim, do programa, eles gostam muito de histórias. Storytelling. Entendeu? Famoso. Exato. Então, não basta você só cantar, você tem que ter uma história. Então, como eu contei a história ali, porque, tipo assim, na época, o TikTok era a minha ferramenta que eu mais usava em 2021. Então, teve um vídeo que eu fiz que saiu na Ana Maria Braga. E eu comentei isso. Era um vídeo com o meu papagaio, meu falecido papagaio, que eu amava muito. Louro. Eu tinha! E era o amor da minha vida, assim. Ele vivia dentro de casa, ele ria, fazia tudo. E aí eu fiz uns vídeos, e esse vídeo o maquiador da Ana Maria Braga viu. E ele entrou em contato comigo pelo Instagram. E aí esse vídeo passou no programa da Ana Maria Braga. O Louro José nem tinha morrido ainda. Detalhe. E aí, por causa dessa história, eu percebi que eles... A produção ela já ficou mais interessada, porque eu percebia que tava muito... Já tava familiar, já. Ela gostou muito. Acho que foi mais pelo storytelling que eu entrei até. Mas assim, claro que eu percebo que foi tudo Deus ali, fazendo várias coisas, né? E aí depois teve a escolha da música. Depois que eu passei nesse teste, digamos assim, eu recebi um e-mail dizendo, olha, você passou, prepare-se para as audições às cegas. Envie sua música e tarará. E eu fiz um video call com um produtor musical. E ele falou assim, que música você vai cantar? E eu já sabia que não podia cantar gospel, então eu já fui meio que preparada, né? Eu falei assim, eu vou fazer um teste com Deus. Eu falei, Deus, eu vou fazer um teste contigo pra ver se você tá nesse negócio comigo. Eu vou falar uma música internacional, secular, e vou falar Girassol em segundo lugar. Se a primeira for... Quer dizer, se esse Girassol for, eu vou saber que realmente é um propósito de Deus eu estar nesse ambiente. E eu falei a música secular primeiro, que era... Nem lembro agora. Aí ele falou, não, essa música já escolheram. Mas eu falei Girassol assim, Girassol. Aí ele, qual? Da Raça Negra? Eu falei, não. Que tem Girassol, né? Da Raça Negra. Eu falei, não, do Whindersson Nunes. Ele, tá, peraí, deixa eu ver com a galera aqui. Aí foi digitando e tal. Aí ele falou, tá aprovado. Eu falei, ai, mano do céu. Porque eu falei, cara, eu pensei, a única música que veio na minha cabeça, que era secular, e que não era, que tinha letra cristã, era essa. Até o Jesus é falado na letra. Só que não é do Sim, como é que você fala? Gênero musical gospel. Canta só os trechinhos, tem um trechinho dessa aí. É que é a parte do Jesus, meu Deus. Como giração. Meu Deus. Deixa ela canta pra nós. O que eu faço pra me ajudar? Ser justo e paciente como era Jesus. Então, tipo, eu falei, caraca, eu vou conseguir falar de Jesus. Nossa, eu fiquei muito animada. Falei, meu Deus, eu vou falar de Jesus em rede nacional, não tô acreditando. Aí eles mandaram uma guia musical e aí eles bancam tudo, né, na verdade. Eles bancam passagem, hospedagem. Fiquei no Hilton, no Rio de Janeiro. Um hotel maravilhoso, assim. Tinham muitos artistas lá, inclusive, porque essa rede de TV, ela pega todos os artistas que vão fazer programas de Ana Maria Braga e todos que vieram de São Paulo ou de outras cidades são colocados nesse hotel, né? Então a gente ficou lá e aí teve uma pré-seleção de novo pra ver quem iam ser os primeiros a cantar nas audições das cegas. Porque imagina, no hotel tinha cerca de 200 pessoas. E aí eles selecionaram quem ia cantar primeiro. E aí eu fui selecionada pra cantar no primeiro dia. E aí, no primeiro dia, eu cantei. Nossa, gente, fiquei tão nervosa. Acho que foi o dia, assim, que eu fiquei mais nervosa em toda a minha existência. Estava assim. Lindíssima, adorei o look. Ai, amiga, eu fui de amarelo, entendeu? Girassol. Amei. Gente, imagina. Tinha mais cristãos no teu episódio? Na tua rodada? Eu acho que tinham cristãos, mas todos ali mais... Sabe quando você tá naquele rolê, aí se você não fala que é cristão, Passivo. ninguém fala? Cristão passivo. Aí quando eu falei que era cristã, aí alguns, eu também sou e tal. Mas poucos, não tinham muitos mesmo, não. Assim, foi Deus mesmo que me colocou ali, gente. Assim, hoje eu vendo, eu falo, cara, só foi o Senhor mesmo que permitiu eu estar ali. Porque era um lugar que eu não tava nem pensando. E é um lugar muito difícil pra você estar. Não é qualquer pessoa que entra ali, de fato. Não é qualquer pessoa que passa naquele teste. Eles são muito criteriosos. Você assina milhares de papéis, assim, com muitas coisas pra você... Que você não pode falar do programa, que você não pode falar dos bastidores. Então, você assina... Sei lá, eu assinei umas 20 laudas, assim, com muitas restrições. Mas aí fui para as audições às cegas. Eu sabia que eu queria escolher a Isa ali, porque ela era uma cantora que tinha uma representatividade negra. E eu queria muito uma pessoa que me representasse. E aí foi isso, assim. Mas como que é? Tu chegou lá e nossa, tem a plateia. gente, é muito assim. Cara, sério, eu acho... Sabe aqueles filmes que a luz fica na cara da pessoa e a pessoa fica meio zonza e fica tipo...
Câmera lenta. Eu acho que essa é a sensação. Porque, tipo, você vê os... eu não era a primeira, eu acho que eu era, sei lá, a 12ª, não sei. Então, eu vi todos os outros cantores cantando antes e eu tava na fila. Então, você tá na fila nos bastidores, seu coração fica... E aí você sabe que é sua hora de... Gente, sério, sei lá, parece que eu ia morrer. Eu falei, ai, sim. E eu orando o tempo inteiro, gente. Orando o tempo inteiro. Eu falei, Deus, a minha voz seja pra ti, Senhor. E eu tinha muito isso na minha cabeça. Eu falei, por que eu escolhi essa música? Não só pra representar que eu sou cristã. Eu sabia que aquela mensagem ia chegar nacionalmente pras pessoas que estavam assistindo. Eu sabia que Jesus ia ser cantado, que aquela mensagem ia ser entregue para milhares de pessoas, Havia entendeu? uma estratégia. Muitas pessoas cantam The Voice, muitas pessoas assistiam, né, que não tem mais, assistiam The Voice, então eu sabia que Jesus ia ser falado. Eu falei, Deus, eu vou te representar graças ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E foi tudo muito acompanhado. Eu contei pro meu pastor local, da minha igreja local, e ele orou por mim, e ele falou, não, Penuti, ele me chama de Penuti, né, minha igreja toda me chama de Penuti, enfim. Acho muito fofo. Eles me chamam assim porque eles me conheceram mais no Instagram, assim, né? Eles não tinham muito contato comigo depois que foi tendo. E ele falava, não, Penuti, a gente vai estar em oração. E eu falei, pastor, você não pode contar pra ninguém. Porque se você conta antes e é descoberto, você já é tirado. Por mais que você tenha gravado as audições, já é cortado, entendeu? Porque na verdade, até você tendo gravado as audições, se eles quiserem tirar você por algum motivo da cabeça deles, tanto que estava no contrato, sabe? Eles podem tirar. Sei lá, se eles não encaixam, não achei legal essa menina, vamos tirar. Tira, entendeu? Ai, mesmo você tendo feito as audições. E o ambiente lá é competitivo? Muito. Muito. Só que mais competitivo lá no Projac, por exemplo. Lá no estúdio é competitivo. Mas fora, não, porque eu sinto que foi uma comunidade de artistas que se encontraram. Então, todo mundo que cresceu, muita gente que cresceu na igreja e não permaneceu, muita gente que não era da igreja, mas tem o mesmo sonho musical. Então, meio que todo mundo se conectou ali. Então não foi muito competitivo, não, fora dos palcos lá do The Voice. Mas ali no fundo foi mais assim, e eu sempre ali, falando de Jesus ali, cá, e tentando representar o máximo que eu podia, assim. Mas e tu se cansa desse reconhecimento, de vir falar contigo sempre por causa do The Voice, fazer as mesmas perguntas? Eu acredito que todo mundo deve fazer as mesmas perguntas, não se cansa? Não canso. Não tem nem motivo pra se cansar. Não é uma coisa assim... Claro que quando geralmente pergunta, não tem como explicar como eu tô explicando pra vocês aqui. Mas não é uma coisa que me cansa. Eu acho que é uma curiosidade, assim. Eu acho que eu teria curiosidade também se eu conhecesse uma pessoa que participou de algo muito, assim... Uma parte linda da tua história também. Tá, como foi? Tu ganhou, não ganhou, passou? Não, mas como que foi o... Foram quantas rodadas? 3. Eu participei de 3 fases. Foi, os 4 viraram pra ti. Foi, os 4. Isso que pra mim isso E eu é sabia assim. que eles só iam virar no final. Porque Uau. a música, eu sabia que não era uma... Gente, é assim, quando você canta, você sabe que é uma música muito potente e que é uma música que não é tão potente. Então, geralmente, você teria que cantar uma Aretha Franklin ali pra você arrasar, entendeu? Uma cantora de peso pra sua voz. Só que eu sabia que não era a minha voz. Ali não era a minha voz que tinha que ser. Era a voz do Espírito Santo que precisava falar através de mim. E eu sabia que Girassol não era uma música tão potente assim, não tinha estratégias de técnica vocal que impactassem. Mas eu tinha um amigo meu, que ele é até de Lagoinha Matriz, também canta muito. Ele me ajudou a fazer uns arranjos musicais, vocais, no final. Então eu falei, gente, se eu passar, essas pessoas só vão virar no final. Porque era a parte que, tipo, pá, dava uma explodida. O Lulu foi um dos... Ali, nos Ele últimos foi no segundos, final né? do final. Exatamente. Ele fez isso também, né? Só vou virar no final. Nem quero ela, entendeu? Mas assim, eu sabia que eles só iam virar no final, porque é onde tinha uma explosão. E realmente, foi ali onde virou todo mundo. Eu quero virar agora. Eu quero virar agora, porque tem muito maravilhoso. Deixa eu virar minha cadeira aqui. Tchau. E como que foi depois, né, a exposição com a fama? Tu ficou conhecida, óbvio, as pessoas nos veem, né, eu era repórter de jornal local lá da minha cidade. Ai, que legal. E às vezes aparecia na propaganda pra chamar o jornal, tipo assim, atenção, amanhã no jornal, 0 hora. Ai, que legal. E aí as pessoas, no outro dia, milhares de mensagens, tipo, gente, vê na TV. Hoje te vi na TV, hoje te vi na TV. Eu falava, gente, tá, eu só tava apresentando, mas assim, muito rápido. Imagina tu que foi em rede nacional, né? Sim, foi como muito que doido. foi essa exposição depois? Na verdade, todos os meus amigos foram assim. Porque assim, eles não davam pra você o dia que você aparecia. Então você tinha que assistir todas as audições às cegas. Sei lá, acho que foram umas 2 semanas, toda terça e quinta. 2 ou 3 semanas. E aí a minha foi no último dia. Tipo assim. Tu gravou no primeiro. A primeira a gravar, a última a aparecer. Não, você não tem noção. O pessoal da emissora foi lá na minha casa gravar várias coisas e não apareceu no dia da minha audição. Eu fiquei muito mordida, porque foi muito trabalho, assim, pra gente gravar, enfim.
Então, todos os meus amigos iam, todas as terças e quintas, todos eles iam lá em casa. Então, tipo assim, quando eu apareci, já foi o número de seguidores aumentando na hora. Então, o número de seguidores já aumentou. Comecei a receber muitas mensagens de marcas, de pessoas, da própria TV, que representa, né, essa TV na minha cidade, né, TV Amazônica. Então, já fui recebendo muita mensagem. Pessoas até que nunca tinham, sei lá, me viram quando tinha, sei lá, 10 anos de idade, entraram em contato. Amiga, saudade, tipo, lembra que estudou juntas. Nossa, um professor meu que eu amava, assim, de música também, entrou em contato. Então, foi muito legal, na verdade, para o meu trabalho, para a minha profissão foi muito bom. Então, eu consegui falar muito da minha profissão, receber muito mais aluno, paciente, através dessa aparição. Aquela aparição é ótima. E graças a Deus, a minha igreja, nossa, gente, meu pastor, assim, foi incrível comigo, a minha igreja, minha pastora, todos receberam aquilo de uma maneira tão madura. Claro que tiveram até pessoas que viraram minhas amigas depois, que falaram, não é possível que essa pessoa vai cantar aqui na igreja e cantando The Voice, entendeu? E essa pessoa virou minha amiga depois, né? E ela contou. Ai, não, achei um absurdo na época, sério. E tal. Então, assim, só da minha igreja, eu acho que o que me manteve muito firme, eu acho que isso é um lugar até muito importante. Você ter apoio. Claro que a sua igreja não tem que te apoiar em tudo que você faz, mas se você tem um apoio ali daquela igreja, seu coração continua mantendo firme. Imagina se é uma igreja que fala, sai daqui que você não pertence a esse lugar. Essas ideias de podcast aí que vocês querem criar, pastores. Exatamente. Então, se é uma pessoa que não te apoia, lembrando que não é pra apoiar em tudo, não é isso, mas se fosse uma igreja que me tirasse, o meu coração já ia ficar quebrado daí, entendeu? Então, eu acho que eu tive um apoio pastoral muito grande, um apoio espiritual, oração de muita gente. Isso manteve o meu coração firme. Mas é claro que foi um lugar de muitas oportunidades. E até hoje, por mais que tenha sido lá em 2021, é um lugar de muitas oportunidades, entendeu? Aqui mesmo na Austrália, por causa disso, eu tenho recebido, por exemplo, eu tenho dado aula, tenho acompanhado vocalmente, eu tenho participado de algumas agências de viagem e de intercâmbio, me chamam para fazer vídeos, porque tem ali um The Voice Brasil, não para eu me vangloriar, mas é por causa do meu trabalho. Gente, eu preciso pagar minhas contas. Sim, com certeza. Tu tá entendendo? É porque tem pessoas que falam, meu Deus... Eu tenho certeza, gente. Não, isso aí é uma coisa que eu tenho certeza. Pra que coloca The Voice no Instagram? Só pra aparecer. Mas é uma forma de representar. É como se, de repente, eu tivesse aparecido na Forbes. É óbvio que eu vou colocar na minha bio, Forbes. Faz parte da tua história. Acho que as pessoas precisam entender. Faz parte da tua história. E se elas entenderem, tá tudo certo. Porque minha identidade tá bem certinha aqui em Deus. Mas assim, é um lugar que me trouxe muitas possibilidades. E até hoje, aqui na Austrália, que é um lugar onde eu não conheço ninguém, tem me aberto muitas portas com pessoas que, sei lá, eu ia demorar não sei quantos anos pra conhecer, entendeu? Então isso já tá me abrindo muitas portas aqui. Em algum momento tu se sentiu pressionada de ter que escolher um lado? Como assim? Ou igreja, ou secular? Não, jamais. Não. Jamais. Eu sabia que... porque, na verdade, eu já fui com aquela audição ali, aquela música, eu já fui mais pra esse lugar, né? Eu nunca pensei... Por isso que o The Voice nunca foi um desejo muito grande no meu coração, porque eu sabia que eu não ia gravar um álbum deles, porque o Todo Vencedor grava um álbum. Então eu falava, gente, eu não vou nem gravar álbum nenhum. Claro que lá dentro eu falei, será que eu vou chegar a gravar um álbum e tal? E eu ficava pensando, o que eu vou gravar? Meu Deus, eu não posso cantar gospel e tal. Mas assim, eu percebo que... Eu fiquei só em 3 fases, desculpa, eu nem te respondi, né? Fiquei em 3 fases, foi as audições, as cegas, as batalhas, eu perdi. E na época o Michel Teló, ele conseguia pegar as pessoas que perdiam quem ele queria. Então ele meio que me catou e eu fui pro time dele. E aí eu fiz mais uma fase. Nessa fase foi online, foi meio doido, assim, na verdade. Foi uma fase meio nada a ver, assim. E aí eu não passei mais. E foi ali. Mas eu sinto, hoje, assim, hoje, eu consigo perceber que Deus só me queria ali pra fazer aquilo, entendeu? Deus não queria que eu cantasse várias outras músicas, que fizesse várias outras conexões. Ele só queria que eu cantasse aquele louvor. E sabe Deus por que motivo que ele queria que eu tivesse no The Voice. Claro que ele tem os motivos dele pra não ter me permitido. Mas assim, hoje, por exemplo, eu tô aqui na Austrália. E o The Voice tem aberto portas pra mim aqui. Tá entendendo? Uhum. Então Deus já sabe todo o meu futuro. Então eu acho que é meio que isso. E deixa eu te perguntar, no meio disso tudo, tu
tu descobriu uma doença. Foi logo depois do The Voice ou foi antes? Foi bem depois. É porque, na verdade, sintomas eles começaram a aparecer durante o programa. Então, assim, a doença autoimune, que foi a doença que eu fui diagnosticada, ela é uma doença que ela pode ser desenvolvida pela ansiedade. É miastenia, né? Miastenia graves. Então, doenças autoimunes, elas podem vir através de ansiedade. Então, uma pessoa que tem muita crise de ansiedade, uma pessoa que passa por muita depressão, muita ansiedade. Não, gente, eu não li um artigo científico que tá escrito, mas a minha doutora já conversou comigo, eu já conversei com várias pessoas que são não das causas, porque a doença autoimune ela é idiopática. Idiopática é quando uma doença, ela não tem motivo. Ela não, tipo, a diabetes você sabe que é por causa do açúcar, a hipertensão por causa do sal, sei lá, uma doença contagiosa por causa daquilo. A doença autoimune, ela não existe um motivo. Ela simplesmente nasce naquela pessoa e é aquilo. Você pode estar normal e do nada uma doença autoimune te pegar. E brota no meio dos 20 e poucos ou qualquer idade que seja. E depende também da doença autoimune, né? Por exemplo, o lúpus, acho que tem uma idade específica, que é uma doença autoimune também. A miastenia graves em mulheres é dos 28 até os 35 anos, que pode desenvolver. Em homens, mais tarde um pouquinho. Então, a doença autoimune, ela pode aparecer do nada. E comigo apareceu bem depois, assim. Eu comecei a ter... Eu lacrimejava muito os meus olhos, assim. Até no dia do The Voice mesmo, eu lembro que eu me maquiando. E eu lembro que eu passava a maquiagem e lagrimava. Eu falava, meu Deus, não vai sustentar essa maquiagem. E aí, depois de um tempo, eu comecei a sentir os sintomas de dormência na lateral, né? Na parte dos olhos. E como eu estudei fonoaudiologia, eu sabia que aquilo era um sintoma neurológico, assim, alguma coisa que tinha a ver com o neurosistema, alguma coisa do tipo. E aí, graças a Deus, eu tinha minhas professoras da faculdade, comentei com uma professora minha de faculdade, e ela já foi me indicando uma neurologista. E aí, quando eu fui pra neuro, eu já tava com aptose palpebral, que é uma queda dos olhos. Então, eu tentava abrir o olho grandão, não conseguia abrir. Então, o olho ficava meio caído, e aí eu falei, meu Deus, isso é com certeza alguma doença neurológica, alguma coisa do tipo. E fui direto pra neuro, e a neuro me diagnosticou com a miastenia graves. Só que, meu Deus, gente, foi muito corre, assim. É uma doença que ela é silenciosa, assim. Pra você conseguir saber que é miastenia, você tem que ter conhecimento. Graças a Deus, até hoje eu fico assim, Deus me permitiu fazer uma faculdade específica por vários motivos, sabe? Então, graças a Deus, eu tive ali pessoas que me ajudaram, mas é uma doença muito silenciosa. Por exemplo, você vai lacrimejar o olho, você vai achar que é uma doença autoimune? Não vai. O olho caiu, você vai achar que é alguma coisa relacionada com o olho. Você não vai pensar que é uma doença que tem a ver com a parte da imunidade e tudo mais. Então, eu tive, graças a Deus, um diagnóstico precoce. Isso que foi que me ajudou bastante. Então, eu comecei a ter um tratamento medicamentoso com pílula, e depois de pílula foi em tratamento intravenoso e nada tinha efeito. Então, tipo assim, o The Voice acabou em dezembro. Início de fevereiro eu fui diagnosticada. Quando foi abril, eu já estava internada, entendeu? Então, tipo assim, eu tentei tomar remédios de fevereiro até abril e nenhum remédio tinha efeito, que eram os remédios que geralmente dão um efeito bom para quem tem a miastenia graves. E aí não teve efeito, aí eu tomei a medicação intravenosa, peguei uma infecção hospitalar sem saber, saí do hospital com essa infecção, aí a doutora falou, você vai pra UTI. Eu falei, não vou, doutora. Ela disse, se você tomar esse remédio e não melhorar em 2 dias, você vai pra UTI. E eu tinha medo por causa do Covid, era muito recente ainda, era 2022, né, isso. Já. Então, 2021, no início de 2021, a gente teve Covid lá em Manaus, então teve um surto muito grande, assim, que foi até o surto onde os artistas ajudaram bastante a nossa cidade. Então eu tinha um medo enorme de ser entubada. E ela falou, tipo, se precisasse eu ser entubada, eu seria. Então aquilo ficou, eu vou ser entubada. Eu não posso ser entubada. Então eu fui ficando em casa. Minha família também não queria me levar pro hospital. Então eu meio que fui morrendo em casa, sabe? Então eu comecei, essa doença, ela pega a parte muscular. Então, toda a musculatura do seu corpo vai perdendo o acesso rápido. Então, por exemplo, ela atinge a parte neuromuscular que envia o músculo para você movimentar braço, para movimentar dedo, para movimentar e tal. Então, eu não conseguia mais pentear cabelo, não conseguia mais tomar banho, não conseguia mais andar direito, engolir. Então, a parte de deglutição começou a ficar ruim. E eu comecei a falar com a voz assim. Então, eu comecei tipo, a ir morrendo devagarinho por causa dessa infecção também. E aí foi quando eu fui internada mesmo, dia 3 de abril de 2022. Eu já tava, tipo, morrendo. Eu falei,
mãe, pelo amor de Deus, me leva pro hospital. Entuba. Sério, eu acho que eu já tava meio que inconsciente, sei lá, cara. Eu tava sem dormir já, sei lá, umas 2 semanas sem dormir. Eu não conseguia dormir, meu corpo, eu não conseguia deitar assim, ó, e dormir. Eu nem conseguia virar e dormir. Então eu passava a noite acordada e orava. Gente, foi um momento, assim, de ser testada na minha fé. A minha fé sempre me acompanhou. Mas ali foi o lugar que Deus falou assim, bora ver se tu é crente mesmo. Bora ver. Porque eu orava e não tinha resposta. Eu orava pra ser curada e não era curada. Eu orava pra Deus tirar aquilo e não tirava. Eu ficava, meu Deus, por que isso acontece? Gente, era horrível, assim, noites horríveis. Quantos dias tu ficou internada? Eu entrei dia 3 de abril e eu acho que eu saí dia 28 de abril, por aí. Então fiquei, sei lá, umas 3, 4 semanas quase na UTI. Gente, horrível. E era uma UTI que não podia usar celular, que a família só podia ver 20 minutos por dia. Então eu lembro que eu fui pro hospital, meio que eu não lembro muito o que aconteceu. Eu lembro que me deitaram numa maca, quando eu abri o olho já tava uma pessoa com aquele negócio, eu esqueci o nome agora. Meu Deus, estudei isso na faculdade, esqueci agora. Mas é pra ajudar na parte respiratória. Tu chegou a usar aquele tubo que Eu vai usei. até o... Sim, eu usei tudo. Eu usei tudo. E não, em detalhe, meses antes eu fiz estágio da minha faculdade cuidando de pacientes que usavam a nasoendogástrica, que é essa que alimenta pelo nariz e entra. A pior coisa da minha Então eu vida. trabalhava com pacientes entubados. E aí do nada lá tô eu, entubada com aquele negócio no nariz. Só que uma coisa é você tratar pacientes assim, uma coisa é você ali, né? Então foi um lugar assim, gente, assim, de verdade, resumindo, foi um lugar de terror mesmo, assim. Porque eu tava muito fraca fisicamente e espiritualmente eu tava em batalha espiritual. Ali eu vejo que eu tive muitas batalhas espirituais dentro do hospital. Então é um lugar onde eu não conhecia ninguém. Então eu tava ali realmente Deus e eu o tempo inteiro. Então fui entubada. Logo que eu fui para esse hospital, eles já me entubaram, eu já meio que acordei, tipo, onde é que eu tô. Até meu cérebro captar o que tava acontecendo demorou muito. E aí eles me desentubaram. E aí foi um processo também de medicamento da minha doutora falar com eles e blá, 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 e tal. Quando eles me desentubaram, eu melhorei um pouquinho. E, gente, nossa, gente, é um lugar, assim, de usar fralda. Eu usei fralda e as pessoas me davam um banho. É um lugar que você perde... dependência total. Você perde, assim, tudo. Dignidade. Você não é nada. Esse lugar é onde você vira nada. Você não é ninguém. Você não é ninguém do The Voice. Você não é ministra de louvor. Você não é nada. Ali você é como se fosse uma pessoa quando morre que é só o pó. É um corpo, virou um corpo morto. É você ali. Então é um lugar que, meu Deus, assim, graças a Deus, eu acho que é um lugar pra quem não tem uma fé muito embasada em Cristo, eu acho que é um lugar perigosérrimo, sabe? Então, assim, eu orava o tempo inteiro e eu chorei muitas madrugadas, gente, de gritar, de falar, Deus, onde é que você tá? E tal. E os enfermeiros ficaram, tipo, meu Deus, que louca, sabe? Mas eu tava, assim, meio que pirando, eles me deram algumas medicações, porque eu tava com muita ansiedade também, e essas medicações me deram um pouco de delírio, e foi muito louco, assim. Mas eu falei, a primeira coisa que eu falei, mãe, me traz um caderno e a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ler. E eu não tava enxergando. A minha astenia, ela faz você ver dupla, a visão dupla. Então, a visão dupla você enxerga como se você precisasse usar óculos, miopia, sei lá. Então, você vê tudo duplo. Então, eu enxergava a dupla Bíblia, mas eu ficava, eu preciso me alimentar de alguma coisa. Eu preciso me alimentar. E foi nesse ambiente que muita gente nas minhas redes sociais começaram a orar por mim. Você entende? Então, como foi depois do The Voice, meu Deus, eu tive muita gente orando por mim. Gente do Brasil todo, fora do Brasil. Muitas orações. E eu lembro de noites eu escutar o meu nome. E eu lembro que eu escutava Krishna e Sara, porque minha família me chama de Sara, mas é uma longa história. Claro que eu não vou falar agora. E eu escutava esses dois nomes, assim, e eu sabia que as pessoas estavam num relógio de oração muito grande pela minha vida, sabe? Orando o tempo inteiro ali. Então, eu fui entubada, aí depois eu fui estubada, depois eu precisei ser entubada de novo. E aí, quando eu fui entubada de novo, eu já fui entubada conscientemente, entendeu? Então, foi um lugar, assim, muito difícil de eu estar ali. Gente, foi muito difícil, assim. A doutora já chegou falando, olha, a gente vai ter que te entubar e tal. E eu falei, meu Deus. Mas eu acho que eu tava tão morta, assim, que eu falei, tá bom. Eu posso ligar pra minha família? Eu perguntei pra elas, posso ligar pra minha família e tal? E aí eu falei pra minha mãe, por vídeo, graças a Deus eu consegui falar por vídeo chamada. E eles todos soltando, como assim você vai ser entubada? Por causa do Covid, a gente tava muito assustados, né? Porque muita gente entubava e morria. Então, ali naquele momento, eu falei, Deus, eu acho que realmente eu não tava me importando mais com nada.
E eu orei e eu falei, Senhor, tá nas tuas mãos a minha vida. Cantei um louvor. Cantei Espírito Santo da Fernanda Bruna. Espírito Santo, ore por mim. E até hoje, quando eu lembro, eu fico emocionada, porque foi um momento de muita dependência em Deus, sabe? E quem tá nesse lugar é que a gente sabe, você sabe, né? Que tá nesse lugar. Eu assisti teu documentário Metamorfose e no final tu falou uma coisa que me tocou muito, assim, porque quando eu tava no hospital foi a mesma coisa, assim. Tu falou depois, quando sai de lá, tipo assim, eu não quero uma vida extraordinária. E é essa sensação que a gente tem quando sai do hospital. Tipo assim, eu só quero respirar e comer. Tipo assim, né? Quando tu fica sem comer, tu fica sem dormir, sem respirar. Tipo assim, tu só quer... Eu não quero uma vida extraordinária. Então, tipo assim, se eu não tiver nada, tá ótimo. Se eu só quero respirar e só quero comer, assim. Exatamente. E só quem já foi entubado, né? Passou por isso. A beleza do ordinário. A beleza do ordinário. De tu saber viver uma vida assim, tá tudo bem. Qualquer coisa que vier depois. Então, assim, que as orações sejam assim, eu só quero ter saúde, né? Sim, é o que eu peço a Deus. Assim, hoje, o meu pedido sempre é esse. Porque eu olhava os enfermeiros bebendo água e ficava, meu Deus, eu quero muito beber água. Aí a fonoaudióloga que tava lá, você vai ter que tomar gelo. Tipo, chupar gelo. Eu ficava, meu Deus, eu quero beber água. Eu tentava beber água com aquela nasa no meu nariz e engasgava. Então, assim, mas foi um lugar... E é muito doido, né? A gente, de vez em quando, por ser cristão, a gente acha que não vai sofrer. Mas a palavra de Deus diz que é nessa nossa vida. Se é quem a gente segue sofreu, os seguidores também vão estar nesse caminho, sofrendo. E eu acho que o sofrimento, ele traz muita maturidade na fé. Ele te leva para um lugar sempre maior do que você estava antes, mais profundo. Ele sempre vai te levar mais fundo. E Deus sempre vai fazer assim, beleza, foi aprovado nessa fase, bora para a próxima. Ele vai, e de vez em quando ele dá uma trela, né? Vamos dar um tempo e depois volta de novo nesse caminho. Então aquele lugar ali, e essa doença, ela é uma doença que não tem cura, né? Então, assim, não é um lugar que eu posso dizer hoje assim, ai, tá tudo tranquilo hoje em dia. Tanto que antes de vir para cá, para a Austrália, Deus foi tão bom comigo, porque isso aconteceu em 2022. Depois disso, eu tomei uma medicação muito forte, que é a rituximab. Essa medicação ela é muito cara no Brasil, muito cara. E ela é só liberada pelo SUS. E eu tomei essa medicação, orei, claro, né? Todo mundo orando. E eu fiquei 2 anos sem tomar nada e sem ter crise miastênica. E quando eu ia vir viajar para a Austrália, eu ia vir em janeiro. A passagem já estava comprada em janeiro. Eu tinha aplicado o visto, sei lá, em setembro. E o visto não tinha sido aprovado. E as pessoas da agência ficavam... A gente não tá conseguindo entender por que não foi aprovado o seu visto e tal. E eu lembro que próximo da data, eu tive que remarcar a passagem. E quando eu remarquei, logo depois que eu remarquei a passagem, eu tive uma crise miastênica de novo. Então, meu olho começou a ficar de novo marejado. Eu comecei a sentir dificuldade para dar uma engolida e tal. Então, é uma doença que ela pode me afetar daqui a 2 semanas de novo. Claro que eu creio na cura, claro que é a minha oração, claro que eu oro porque Deus quem criou meu corpo e eu sei que Ele pode fazer meu corpo ser o mesmo do jeito que Ele criou. Mas, de vez em quando, são as feridas que Deus vai permitir que a gente carregue, né? Paulo tinha ali o seu espinho e isso não isenta. Ser cristão é uma coisa que... Isso é mais pra quem tá ali mais maduro na fé, né? Muitas vezes a pessoa acha que vai pra igreja é só coisa boa, só vai acontecer coisa boa na sua vida. Mas a gente que é cristão, a gente tem que estar preparado pra viver coisas assim e saber que nem sempre tudo vai ser tão... Na verdade, o início da nossa caminhada com Cristo, a gente quer o benefício de andar com Ele, né? Sem entender que o benefício é Ele. Ele Exatamente. É o benefício, a nossa salvação é o benefício. É óbvio que por sua bondade, Ele nos dá muitas coisas, né? Nos faz prosperar, nos faz ter família, nos faz estar em ambientes e lugares, realiza sonhos nossos. Mas o benefício maior é andar com Cristo. Exatamente. E se foi difícil com Ele, imagina sem Ele naquela Deus cama livre. de hospital, né? Sem fé, sem livre, esperança. Deus livre. E uma das coisas que mais me chamou a atenção no teu documentário foi a postura da tua mãe. Não, eu tenho uma filha saudável, eu tenho 2 filhas saudáveis. Eu não aceito. Eu fiquei tipo, vai, garota. Beijo pra sua mãe, que deve estar assistindo agora. Te amo, amor da minha vida, alegria. Mandar um beijo pro meu pai também. Ama, Pai, te já amo. tá aqui, ó. Irmã, te amo todo. Senão ele vai falar, só fala da sua mãe. Assim, mano, o pai meu Deus. também. Eu virei fã do seu pai você. também. Né? Mas minha mãe, ela é muito forte, assim, gente. Ela é uma guerreirona, assim. Então, tipo, minha irmã também dava muito suporte pros meus pais, claro. Mas, assim, entre meu pai e minha mãe tava lá. Todo dia. Ela não chorava na minha frente. Ela sempre tava rindo, ela sempre tava animada. É uma guerreira, minha mãe. Incrível.
E em algum momento tu ficou com receio de perder a tua voz, de falhar? Eu fiquei sem voz. De não poder trabalhar com isso mais no futuro. Eu fiquei sem voz, acho que, sei lá, depois que eu saí do hospital, eu acho que eu fiquei uns 3 a 4 meses sem voz. E foi um lugar que Deus é porque Deus vai fazendo tudo por partes, né? Ele começou com a doença, e me deixou internada. Quando ele me tirou, ele falou assim, vamos deixar ela morrer mais um pouquinho? Porque Deus sempre quer que a gente morra, né? Pra gente mesmo. Ele vai amassando. Então, eu percebo que Deus quis me tratar pós-The Voice. Sabe uma coisa assim? Os enfraquecendo assim, pra ele crescer. Glória a Deus. Te colocar mais de uma vez no teu lugar pra tu saber que é minha de novo, assim, só pra te lembrar. Porque eu lembro que quando eu fiquei sem voz, foi o lugar que eu descobri quem era a Cristina sem voz. Porque pensa, a minha vida toda eu fui essa voz. E ali Deus me tirou isso. Eu falei, meu Deus, quem eu sou pra Deus sem voz? Tipo, o que eu posso fazer pra... Porque eu sempre consegui adorar. Eu sou uma pessoa que ama adorar o Senhor. Eu amo me jogar no meu quarto, chorar, ficar com meleca no chão. É o meu lugar, eu amo isso. Eu amo estar extravagante no meu quarto, gritar. E quando eu perdi minha voz, eu falei, meu Deus, como que eu vou adorar a Deus? Como que eu vou fazer? Porque eu gosto muito de cantar dentro do meu quarto sozinha. E aí, quando eu passei por muito tempo orando, e assim, muito tempo chorando, falando, Deus, seja feito à vontade, mas... se puder, minha voz volta. Eu lembro que eu liguei pra minha discipuladora e minha discipuladora falou... Ela me deu um choquezinho de realidade. Ela falou, e se você não cantar mesmo, nunca mais? Ai, menina. Eu falei, nossa, eu queria que ela falasse assim, não, Deus vai te curar, calma. Ela já jogou essa. Ela é aquelas bem coléricas. E se Deus não te fazer cantar mais? Eu falei, realmente, quem sou eu sem minha voz, sabe? Eu sou mais do que uma voz, eu sou uma adoradora. Então, a adoração, ela não depende de voz, ela não depende de música, ela não depende... Aí, a gente já pode acrescentar o assunto de não ser profissional, não ser excelente. A adoração, a verdadeira adoração, ela é a nossa identidade, é o nosso coração, é a nossa fome. O que a gente tem fome, o que a gente tem sede... é a nossa adoração. Então, foi um lugar ali onde eu perdi realmente a minha voz. A minha voz, ela ficou meio que trêmula, assim. Então, eu cantava, ficava tudo assim. Eu ficava, gente, o que é isso? Então, foi um tratar ali de Deus bem devagarinho, bem no cantinho dele. Mas, assim, graças a Deus, como eu falei, tudo que a gente faz, Deus permite. Então, fiz faculdade de fonoaudiologia. E a fonoaudiologia... Não, antes disso. Então, a fonoaudiologia, ela pode tratar casos gravíssimos vocais, né? Sem cirurgia. Então, a fonoterapia... Quem não tem talento? Tem jeito. Solução. Tem jeito. Tudo tem jeito, tá? Afinada! Gosto! Não fala isso, meu Deus! Mas ela fez a nota Toda certinha. semana ela põe a boca aqui e fica cantando disso aqui. Ai, pelo amor de Deus! Eu tenho futuro, né? Afinadinha! Não, Gosto! não, Daquela, tem não que- inventa, não inventa. Cada um com seus talentos. Cada um com seus... Ai, maravilhosa. Como que é a tua rotina de oração, de adoração? Em casa, tu falou que se joga no teu quarto, Sim. né? Como que tu hoje te relaciona com Deus, assim, fora dos palcos? Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que vai se encaixar, só que seria um pouco depois disso, que é... Em algum momento da tua caminhada, na tua adolescência, na juventude, tu passou por baixa autoestima? Claro. Passou. Óbvio. Porque eu vejo uma mulher hoje com a autoestima lá em cima. Ah, meu amor. Super segura de si. Obviamente. A minha adolescência. atuação, Eu ou é acho que a verdade? adolescência foi a fase mais de baixa autoestima. Sempre. Eu acho que o que me trouxe autoestima foi realmente a identidade em Deus, Isso. sabe? Você se... É porque Deus não vai permitir... Deus criou tudo. Tudo que Deus criou a gente não acha lindo? Árvore, céu, blá, blá, blá. Então... Ele me criou também. Exatamente. Então, a gente é obra desse Deus. E eu acho que Deus se ofende muito quando a gente fala mal da gente mesmo. Porque Ele quem criou. Então, a gente tá ofendendo a criação de Deus. É como se a gente estivesse falando, esse céu tá ridículo. Para, né? Deus não vai se agradar disso. Então, eu comecei... tenho certeza, né? A minha identidade muito em Deus foi me trazendo isso. Mas é claro que muito da... É por isso que eu acho que eu gosto tanto de estilo, eu gosto tanto de maquiagem. Foi um lugar ali que eu fui buscando pra me encontrar, pra saber quem eu sou mesmo. Então, na fase da adolescência ali e da entrada na vida adulta, eu nunca tive uma beleza padrão, né?
uma beleza, tipo, que a gente via muito na TV. Eu acho que o padrão, ele define muito do que a gente consome. Então, não tinha a beleza do que a gente consumia. Hoje em dia, claro que a gente tem muitas artistas negras, por exemplo, que estão fazendo muita coisa. E de vez em quando tem gente que fica, meu Deus, mais uma artista negra, mas pra gente, que é negro, a gente vê uma representatividade ali. E eu sei que tem gente que acha que isso é besteira, mas não, é a nossa fala, assim, ser uma criança negra, ser uma adolescente negra é muito difícil, ainda mais nos anos 90, 2000, gente. Meu Deus do céu. Então, foi uma fase onde eu sofri muito, assim. Mas, com o tempo, eu fui aprendendo em Deus, claro. E fui também muito me apoiando, inclusive nas ministras. Então, tudo que eu via as ministras fazendo, vestindo e como elas se amavam, muitas vezes... Quem te inspirava? Nossa, assim... que me inspirava muito na infância, claro que foi outras pessoas que não tem nada a ver com a adolescência, né? Na infância, Cassiane, aquela... Rose Nascimento, amo muito, até hoje, inclusive. E na adolescência, claro que foi Hilson, então, tipo, muito Brooke Fraser. Eu gosto muito da Stephanie, eu não sei produzir o nome dela, mas eu amo. Stephanie Greatness, eu acho que é o sobrenome dela. Que é uma ministra, assim, que, meu Deus, ela foge total da casa. Eu amo as ministrações dela. Ela é muito usada por Deus. A Amanda Cook também, que é outra ministra de louvor que eu amo. A Kim Walker. Então, eu comecei a perceber... A Nívia Soares, meu Deus do céu. Eu sou apaixonada. E ela é uma mulher negra, entendeu? Então, eu via assim, eu falava, meu Deus, aquela mulher... Eu posso ser assim também, sabe? Como ela. E eu via que... E até hoje, você pode observar que ela é uma mulher que... É uma mulher de Deus que a gente não tem o que falar dessa mulher. Porque você vê que tem alguns artistas que... assim, que você percebe que deram uma mudada na caminhada, ou que você sempre, assim, a gente tem que vigiar nisso, inclusive, né? A gente sempre tem alguma coisa de falar, mas a Nívia, eu vejo que é um nível de unção tão grande, que ela tá sem make, ela tá sem nada, ela tá com uma blusa branca e tal, e ela tá ali, sabe, derramada, ela não liga pra aquilo. E eu acho que isso foi me influenciando muito na minha caminhada de autoestima mesmo com Deus. Eu perguntei isso porque quando a gente é adolescente, a gente costuma ser um pouco mais destemperado, né? Então, se tu já tem uma personalidade extravagante, eu sei porque eu também tenho. Então, na minha adolescência, eu era um pouco meio chata, assim, porque às vezes eu fazia coisas pra me aparecer. Óbvio que não era consciente, quero aparecer. Mas tu, né, acaba fazendo coisa ali por não ter maturidade ainda e tudo mais. E eu imagino que na tua adolescência também deve ter passado por essa fase que todo mundo que é muito extravagante passe. E aí eu queria perguntar, como é que foi a reação dos teus pais? Eles sempre te apoiavam ou tentavam te frear? Em que sentido eles me apoiavam? Desculpa. De tu ser tu, de ser apoiavam, artista, de ser extravagante, de ser pais, na verdade, assim, expressiva. A minha mãe, ela é neta de italiana, então ela já é escandalosérrima. Tá no E além de ela ser neta de italiana, ela nasceu na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, amor. Quem nasce na Baixada Fluminense do Rio é falando alto, é extravagante demais. Então, assim, minha mãe, ela sempre me apoiou muito. O meu pai, que sempre foi muito mais reservado. Mais reservado, não. Ele é o artista da minha casa, assim. Ele que gostava de música e consumia, e cantava, e dançava e tudo mais. Mas eu percebo que por ele ser militar, então ele me freava muito. Então ele sempre jogava uma coisa assim, isso não vai ser bom pra sua vida. Você precisa fazer uma faculdade. Você precisa tomar... Isso não vai te sustentar. E ele tá certo. Eu acho que todo pai tem esse cuidado porque ele quer ver o filho bem na vida. Realmente, se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse aprendido tanta coisa, o que será que eu seria, sabe? Eu acho que é muito importante o estudo mesmo. Mas meu pai, ele já me freava mais. Então, tipo assim, eu lembro que meu pai, ele não gostava, por exemplo, que eu cantasse louvores, mas o worship. Ele gostava só do pentecostal. Até hoje, ele ainda implica. Fala, que louvores é esse das paredes pretas, não sei o quê, e tal. Mas eu entendo que é uma coisa cultural, é uma coisa geracional. A geração antes da gente não entende tanta coisa. Então, ali nesse lugar da adolescência, a minha irmã, que é mais velha do que eu e minha mãe, sempre me apoiaram mais e meu pai sempre me freou mais um pouquinho, entendeu? Mas consegui me desenvolver e estar na fase adulta aqui. Doida ainda um pouquinho. E a gente passa pra Austrália. O que te trouxe pra cá? Porque, querendo ou não, tu tinha uma visibilidade que é muito maior no Brasil. Então, mais portas lá, tu tem abertas, né? E aí, tu veio pra cá. É óbvio que tu ainda tem alguma porta e outra aqui aberta, mas o maior benefício seria tu permanecer lá, né? O que te faz sair de lá e ir pra um outro país? É porque a Austrália, ela sempre queimou no meu coração na minha adolescência. Então, a Austrália, ela era assim, era uma meta pra minha vida. Conta da Hilson? Por conta da Hilson. Claro, eu acho assim, a maioria dos cristãos raiz que escutavam Hilson
sempre gostaram, tipo assim, porque eu lembro, assim, de ouvir a Austrália muito pequenininha no filme das Gêmeas Olsen, que eram umas gêmeas, assim, que eu amava assistir os filmes dela, amava, e aí eu vi ali aquele lugar, eu sou uma pessoa muito solar, eu gosto muito de sol, de praia, de mar, tudo que me conecta à natureza, não sou muito da fazenda, mas sou mais do sol, do mar, eu amo tudo isso. E eu via que a Austrália era um lugar que tinha muito isso e tal, só que aí a Hilson eu comecei a consumir muito, eu falava, gente, que lugar é esse? Onde que é isso? Eu sabia que não era nos Estados Unidos, e eu comecei a pesquisar tudo da Austrália. Sabe aquela pessoa que tem TDAH? Eu não sei se eu tenho TDAH, mas que ela começa a ser, eu esqueci a palavra, né? Obsessiva, mas... Hiperfoco, né? Hiperfoco. Então, com meus 15 anos, eu tive um hiperfoco na Austrália. Então, eu tinha muitas pastas na minha... No meu era Explorer, né, que falava. Ai, meu Deus! 32 anos, gente, tá? O Explorer tinha, tipo, pastas. Australia My Dream era o nome da pasta. E aí tinha foto do Sydney Opera House, da Harbour Bridge, da bandeira da Austrália, do dia da Austrália. Tipo, eu já sonhava com essas coisas. Eu pesquisava, eu consumia tudo. Então, tipo assim, no início foi uma coisa mais de hiperfoco, mas... Sabe quando uma coisa você sabe que é de Deus, ela vai permanecendo com o tempo? Sim. Então, não foi uma coisa que eu perdi ali com o tempo. Foi uma coisa que Deus foi continuando plantando no meu coração. Até que eu recebi uma palavra mesmo direcional em uma oração, que eu estava em casa. Uma pessoa que não me conhecia, não conhecia os meus sonhos, meus projetos. Ela foi a primeira pessoa que falou de Austrália para mim. Então, ela falou que via uma bandeira australiana no meu braço e que Deus prepararia um caminho para mim nesse país. Só que a Austrália é muito longe, né, gente? É muita grana, é muita coisa. Então, fui me formando, fui vivendo a minha vida. E eu sempre falava, Deus, um dia, se o Senhor permitir, se for sua vontade que eu esteja... Porque eu acho que existe permissão e vontade. Permissão é você ficar, Deus, eu quero. Deus fala, tá, vai. E vontade é tipo... É o centro da vontade de Deus, é o lugar que você tem certeza que é pra você estar. Centro da vontade de Deus é um lugar que você não precisa ter medo. Porque é o lugar que Deus vai querer que você tá. Então você tem toda a segurança do mundo que é pra você estar naquele ambiente. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Então eu falei, Deus, eu só vou pra Austrália no dia que for o centro da tua vontade mesmo. Então fui vivendo a minha vida e as coisas foram caminhando meio que pra eu estar aqui. E aí ano passado, a minha irmã me deu a passagem de presente de aniversário. Foi, ela sempre, minha irmã sempre... Ai, gente, minha irmã é o amor da minha vida mesmo. Então, ela sempre viu esse sonho, assim, a irmã mais velha, né? Uhum. Ela sempre viu esse sonho, ela foi juntando, e ela falou, cara, tá aqui, agora se vira, dá o seu jeito pra ir. Pagar intercâmbio, fazer o que for, você vai dar um jeito. E aí, fui juntando, mas nunca algo muito específico. Porque eu sei que tem pessoas que falam, não, eu quero ir lá pra trabalhar em tal área, né? Eu quero ir lá pra fazer o inglês. O inglês sempre foi um sonho, né? Porque como eu vim de uma família humilde, eu nunca fui aquela pessoa que fez curso de inglês na FISC, na CNA, então, CNA não, CCAA, na verdade. E aí, eu sempre queria estudar o inglês e tal, mas eu sinto que é como se fosse Abraão mesmo, assim. Abraão não estava esperando que Deus ia mandar ele sair da terra dele e largar a família dele para ir para outro lugar. E ele topou ir nessa doideira, mesmo sem saber, sabe? Tipo assim, abandonar porque tinha uma voz de Deus. E como eu disse, eu só sairia se fosse o centro da vontade de Deus. Então eu percebi que todo o caminho para eu chegar até aqui, a minha igreja me abençoou com tudo, assim, a remarcação de passagem custou, sei lá, uns 10 mil reais. A minha igreja juntou num culto que teve, todo início de ano tem um culto de ação de graças, e meu pastor foi falando assim, gente, aqui é Penute, ela tem que remarcar uma passagem, quem quer abençoar a vida dela? E foi um dinheiro ali, um dinheiro aqui, pô, todo o dinheiro da minha remarcação foi disso. Então, tipo assim, eu falei, cara, Deus realmente quer que eu vá, porque era impossível eu vir. Então, eu não sei, muitas vezes eu não sei, nas minhas orações, sendo bem sincera pra vocês, assim, eu falo, Deus, pra que eu estou aqui? Porque realmente eu tinha um emprego, eu tinha uma profissão. E o brasileiro tem essa coisa de eu tenho uma profissão, eu tenho, né? Eu tenho faculdade. E aqui eu faço um cleaner, eu faço um lava-louça. E todo lugar que eu vou, eu sempre falo, Deus, pra que eu estou aqui? Mas me usa onde eu estiver, sabe? E eu oro, nas casas que eu limpo, eu falo, Deus abençoe essa casa. Nas louças que eu lavo, eu falo, Deus abençoe esse restaurante. Onde eu for, eu falo, Senhor, me abençoa. Porque eu realmente estou aqui como Abraão. Eu estou aqui só ouvindo a voz de Deus e seguindo o meu caminho. E em relação às tuas orações hoje, o que seriam, assim, em relação à tua carreira? Ai, meu Deus, eu tenho orado, assim, pra Deus continuar me usando na minha... acho que, como a gente falou tanto desse assunto, né, da minha voz, que eu tenho pedido mais pra Deus, não a respeito da minha voz em si, sabe? Eu tenho pedido pra Deus cumprir o ID dele na minha vida, porque...
Eu sei que a Austrália pode parecer não um campo missionário. E eu já fiz missões, né? Eu amo muito. Fui pro Nepal, fiquei 5 meses. E como é um país de terceiro mundo, a gente vê como um país missionário. Mas o que eu tenho orado para Deus aqui nesse tempo de Austrália é para eu ser uma missionária aqui. Então, minha oração tem sido, Senhor, eu quero enfrentar esse lugar como um campo e eu quero que o Senhor me leve para onde for. Eu sempre pergunto, não, por que estou aqui? As minhas orações têm sido, para que eu estou aqui? Me mostre o porquê, o motivo pelo qual eu estou aqui, para que eu possa te servir. E eu quero fazer parte de uma geração de avivamento, sabe? Eu quero estar fazendo parte de um novo avivamento nessa cidade, nesse lugar. Eu quero ver, assim, a Austrália queimando por Jesus, sabe? Coisas... Eu sei que aqui já existem cristãos, já existe... A Austrália tem muitos cristãos, tem igrejas, mas, sabe, eu acho que a gente, do Brasil, a gente traz um avivamento muito forte. A gente tem esse fogo. E se Deus me permitiu, sei lá, esperar 20 anos, 10 anos da minha vida, praticamente 17 anos, acho, não sei, pra estar aqui, eu quero fazer parte desse avivamento, então. Então, que seja pro avivamento. Se Deus me trouxe aqui pra estar junto nesse avivamento, eu quero estar servindo, e eu quero estar queimando pelo Senhor. Eu acho que o maior desejo da minha vida, as minhas orações hoje, realmente tem sido isso. Eu falo, Senhor, eu quero ser tudo aquilo que você desejou pra mim, porque eu sei que a minha vida é passageira e eu preciso deixar um legado. E legado é isso, é quando você morrer, aquilo vai falar por você sem a sua vida estar aqui. Então, quando o meu corpo não estiver aqui, eu quero ter deixado um legado. Eu quero que as pessoas saibam não quem eu fui, mas que aquilo que eu pregava, aquilo que eu vivia, permaneça mesmo sem meu corpo estar aqui. Então, acho que essa tem sido a minha oração nos últimos tempos. O que tu diria para alguém que tá no meio artístico, que tem o coração, que nem tu falou, que não guardou o seu coração para cumprir esses lugares que ele tem que ir, por exemplo, né? Que tá em ambientes que eles não se sentem confortáveis. Como que tu conseguiu e como que tu diria para alguém, por exemplo, que precisa se resguardar para estar em ambientes como esse? Abdicou de seu chamado, né? Uhum. Eu acho que o que eu diria é presença de Deus, alimentar de Deus. Eu acho que quando a gente tem intimidade, como o nome desse podcast já diz, tá na mesa. Quando a gente tem mesa com Deus, a gente não consegue viver longe. É que nem um melhor amigo. Quando a gente tem uma melhor amiga, a gente começa a falar igual essa pessoa. A gente começa a ter o mesmo sotaque. A gente começa a ter o mesmo trejeito. Todos os gestos, porque a gente vive com aquela pessoa. E eu acho que com Jesus é assim também. Se a gente está num lugar de busca contínua dele, na nossa intimidade, nas nossas orações, na nossa leitura da palavra, no nosso devocional, no nosso dia a dia, a gente começa a se parecer com ele, sabe? Eu acho que não é nada forçado. Eu acho que é muito dessa comunhão. Quanto mais... Por isso que Jesus tinha muita mesa com todo mundo. Você pode ver que em muitas passagens da Bíblia ele estava comendo com as pessoas. Porque é no lugar da mesa, da comida, que você partilha o pão, que você conversa, que você consegue ter comunhão. Então, assim, o que eu diria é voltar a esse caminho da comunhão com Deus. Quanto mais comunhão você tiver, mais parecido você vai ser com ele, independente da sua profissão. Se a sua profissão é ser músico e tocar na noite, e é a única coisa que te mantém financeiramente, mas se você tiver esse alimento, essa comunhão com Deus, claro que Deus pode prover outros trabalhos, outras coisas, ok, mas seja a luz aonde você for. Eu acho que essa é a maior coisa. Não só na música, mas no dishwashing e tudo isso. Comunhão com Deus. Tenha mesa com Deus, que eu acho que é o lugar específico. Você vai sentir tanta fome que nada vai conseguir tirar os teus olhos. Eu acho que os nossos olhos ficam naquela luz. A gente não consegue tirar daquela luz porque a gente quer mais. A gente quer comer mais, a gente quer beber mais. Amém. É isso. Puxa, tu falou sobre vir pra cá e tá debaixo de uma missão, né? E eu já vejo isso, na verdade. Já chegou aqui ajudando a nossa líder de louvor. Meu amor, eu vi Ellen, vocês te amo. fazendo aulas. Isso. E nos cultos também, vocês estão bem próximos. E eu já vejo isso como uma missão, né? Tua escola também, tu super engajada com teus alunos, que a gente tem eu trouxe eles aqui. Eu vi! Eu trouxe todos eles, assim. Eu falei, não, cara. E eu usei uma estratégia. Eu falei assim, eu vou cantar. Eu falei assim, eu vou cantar na minha igreja e tal. Eles, na igreja? Eu falei, Mas eu falei assim, calma, não é igreja, assim, catedral. É uma igreja. Vocês estão afim? E eu usei essa estratégia. Olha só, eu sempre usando a estratégia do canto, da voz. Falei, eu vou cantar e tal. E eles vieram e amaram, assim. Ficaram encantados. E claro que a palavra, ela nunca vai vazia, né? Ela nunca volta vazia. E eu tenho certeza que eles vão saber quem é Jesus. E o coraçãozinho deles vai estar cheio. Então, eu tô muito feliz de fazer parte da Lagoinha. Assim, eu lembro que 1 ano atrás, mais ou menos,
eu escrevi, assim, num comentário eu não sei que post foi, mas eu comentei um dia, eu vou estar aí nessa igreja. Aí eu lembro que a Lagoinha curtiu e tal. E hoje tá aqui é um presente de Deus, assim. Realmente fazer parte dessa comunidade. Eu sonhei muito estar aqui nesse lugar, sabe? E eu acho que esse lugar é um lugar muito, assim, perigoso. A gente que é imigrante, a gente vive tanto a nossa rotina que a gente esquece o quão bom a gente tá aqui. E eu sei que, claro, que tem gente que tá 10 anos aqui, óbvio que vai virar rotina. Mas toda vez que eu passo ali no Sydney Opera House, eu falo, meu Deus, eu tô aqui nesse lugar onde aquela pasta do Explorer tinha a foto do Sydney Opera House. Eu tô aqui, então acho que a gratidão é o lugar mais importante, assim. É muito importante. Nós que ficamos gratas de ter aqui uma pessoa tão habilidosa, cheia de dons para poder compartilhar e aberta a compartilhar isso, né? Não tá retendo, tá abençoando o reino. Então, muito obrigada por fazer parte da nossa igreja, por ter aceitado esse convite. E a gente sempre termina o episódio pedindo para o nosso convidado orar, se tu puder orar por todos os artistas, não só cantores, mas artistas cristãos que precisam entender o seu chamado, ter segurança naquilo que o Senhor deu para eles, ser bom mordomos, né, dos talentos que o Senhor deu. Porque eu acho que nessa de ficar entre as quatro paredes da igreja, muita igreja sufoca o artista e não permite com que ele use toda a capacidade que o Senhor deu a ele, sabe? Então, se tu pudesse orar por essa galera. Sim, vamos lá. Ai, Senhor, muito obrigada por estarmos aqui nessa mesa que o Senhor nos preparou. Essa mesa, eu tenho certeza que você está aqui sentadinho com a gente, Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, eu oro por essas pessoas que estão assistindo esse podcast. Seja 1, 10, 15, quantas pessoas forem. Mas hoje nós choramos antes de iniciar para que essa mensagem chegue pelo menos em uma pessoa que precisa de um reconciliamento, que precisa da salvação. Senhor, eu te oro para que os artistas que nasceram com sensibilidade artística não fujam do teu caminho. Que a arte não seja maior do que o que faz a arte acontecer. Que a expressão artística não seja maior do que a intenção de expressar artisticamente. Espírito Santo de Deus, nós choramos por criatividade na comunidade de igrejas brasileiras, porque a gente vê muita parte da criatividade rolando, sim, nas igrejas norte-americanas, nas igrejas australianas, mas, Pai, eu te oro hoje pela comunidade brasileira, pela igreja brasileira, Pai, que está aqui na Austrália, que está em qualquer lugar desse globo terrestre. Oramos por criatividade, porque conseguimos trazer o que é invisível de forma visível e palpável através da arte. Espírito Santo, dê novas composições, dê novas pinturas, novas danças. Senhor, eu sei que através das expressões artísticas nós conseguimos te enxergar, conseguimos te ver. Eu te oro, Senhor, por aqueles músicos, por aqueles cantores, por aqueles artistas plásticos, pelos designers gráficos, Senhor, pelos publicitários, por todos aqueles que têm em mãos a arte, que nós possamos levar Jesus de uma maneira artística, sim, e excelente, porque a excelência, ela não anula a espiritualidade. Nós só conseguimos levar a espiritualidade mais longe e usar ela como uma ferramenta maior ainda quando levamos com excelência. Pai, eu te oro, inclusive, nessa noite, Pai, nessa manhã, onde você estiver assistindo, para que o Senhor abra a cegueira das pessoas que enxergam a arte, o artista cristão, as pessoas que enxergam a expressão artística como algo do mundo, como algo secular, como algo que não pertence a ti. Senhor, o Senhor é o grande artista. A arte, ela vem realmente para trazer a expressão visível do que é invisível. Então, abre essa cegueira, Senhor. Faça abrir os olhos daqueles que estão olhando isso de uma má forma, para que cada vez mais a tua igreja seja vivificada de artistas, porque o mundo precisa te ver, o mundo precisa te ouvir, e nós seremos a geração que fará isso acontecer através das nossas vidas, através da sua vida que está na sua casa, no seu carro, aonde você estiver ouvindo. Que o Espírito Santo nesse lugar te dê criatividade, senso de criatividade para produzir conteúdo, seja o que for, para a glória do nome dele, de forma artística e criativa, sim. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, porque cremos que o Senhor tem algo novo a cada dia e o avivamento está chegando nesse lugar. Em nome de Jesus.
Jesus. Amém. Uau. Foi maravilhoso. Foi um prazer. Mais uma vez, muito obrigada. Foi uma honra te ter obrigada, aqui conosco. suas lindas. Eu tô muito feliz de estar aqui, de bater esse papo. Realmente, eu sei que é um podcast, mas a gente teve um tempo de mesa que a gente teria em um lugar onde não tem luz, não tem câmera. A gente teve aqui, e eu acho que a Austrália é muito sobre pessoas. Eu acho que nem sobre coisas, sobre trabalho, sobre network. É sobre vida, sobre testemunho e pessoas. E a gente vai se unindo e conhecendo. E isso vai trazendo a gente mais pra perto de Deus e firmando a gente aqui. Quando a gente sai do nosso ambiente familiar, né? E dos nossos amigos, a gente percebe o quanto é importante a gente estar em contato com pessoas, né? E a ideia desse podcast é exatamente essa. É ter tempo de mesa. Obviamente tá gravado, porque a gente crê que existe assuntos e conversas que a gente começou a perceber, né? Nas nossas mesas, que a gente compartilha de muitas mesas, eu e a Kiane, a necessidade de botar isso para mais pessoas, que a gente já tava aprendendo tanto. Às vezes é tão rico os assuntos que a gente falou, poxa, que legal seria de compartilhar, né? Então, a história do podcast é sobre isso, sobre ter esse tempo de mesa. E eu não posso deixar de agradecer, né, aos nossos pastores que nos deram essa oportunidade. Eu me sinto muito honrada de poder fazer parte disso. Eu me sinto muito privilegiada de fazer parte de mesas como essa, aprender com pessoas como você, que tem uma bagagem gigantesca para compartilhar. Agradecer a galera aqui da equipe, o Lucão, o Cleiton, a Bia, a minha grande amiga Kikiane. Lindas. E todo mundo que tem acreditado nesse projeto, nos ajudado para fazer com que isso realmente se torne verdade. Obrigada por ter vindo. Fiquei muito feliz de te conhecer, a tua história, de ter visto o documentário também. Foi realmente muito edificante. Assistam o meu documentário, tá, gente? Metamorfose no YouTube. Isso. Muito bom. E a produção é muito boa, tá, gente? Não é Sim. qualquer coisa, não. Foi muito, assim, edificante e uma história cheia de bagagem como a tua, cheia de testemunho mesmo, que é como tu falou no começo. Então, assim, obrigada por ter vindo. A gente tá muito feliz. Eu espero que vocês gostem. A gente tá nas plataformas, no YouTube, no Spotify. Sigam a gente, encaminhem esse vídeo para quem vocês acham que vai ser edificado também com essa palavra. E a gente vê vocês na próxima semana. É Beijo. Isso. Tchau, tchau.